Pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral. Ajeitou a pelada. Toninho atrasou um pouquinho mais. Vai bater para o tumulto. Zico já pediu lá pelo comando. Correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou. Subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 131. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e ai, saudade do meu ex. Fala, ouvinte rubro-negros, Luiz Simeone aqui. E cara, falando em saudade, Gonzaga, saudade do Papai Joel. Fala galera, saudações rubro-negras, Gabriel Marins aqui e eu sou uma viúva de Jesus. Fala galera, voltei! Falando em saudade, vou ter que falar, não tenho saudade do Jesus, mas fora Valdemar. Boa, mandou bem. Tô inspirado, 3 anos subindo em Macaé, tô inspirado, criança. Não, a gente preparou essa pauta 3 anos atrás pra ele gravar esse programa. Aí ele saiu até hoje, tá ligado? Então deu certo, parabéns por fazer seu trabalho. Mano, pra você ter uma ideia, a última vez que o Brian gravou com a gente, o técnico era o Barbieri, velho. Meu amigo. Saudações, galera do mal, que quem fala é a Marcela. E depois que você ouvir os técnicos da década do Flamengo, você vai perceber que o trabalho do Abel não foi tão ruim assim. Lá vem com essa história. Bom, meus amigos, estamos aqui com esse time reunido hoje para falar sobre os técnicos do Flamengo da década. E não foi pouco não, viu, meu? Não foi pouco não. Temos uma lista enorme de muitos técnicos e poucos títulos. E é isso que vamos falar sobre isso e muito mais. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, uma vez Flamengo até morrer. Bom, galera, para quem não conhece, esse é o Brian, para novos ouvintes que chegou aí, tá entendendo quem é esse Brian? O Brian, lembra do Brian de Macaé, sumido, que ficou preso no limbo temporal de Macaé? Então, eis que ressurge dos mortos novamente, Brian. Complicado, não fiquei sumido num vórtice temporal. Eu apenas moro agora em Giro Coelho, eu moro em São Paulo, então não tem como fazer muita coisa, porque eu faço faculdade de noite e durante as gravações eu não poderia estar presente. Mas voltei. Não, vamos falar a verdade, a gente conseguiu sequestrar ele de Macaé, tirou ele de onde ele tava ali, bando de Foi um resgate digno de saga. Um resgate digno de saga de anime. Vocês não estão entendendo. Luta de espada, poder com a mão. Foi assim. Foi de verdade, mano. Tacamos coronavírus nele e deu tudo certo. Bom, meus amigos, vamos falar do que interessa, então vamos falar do tema de hoje. Técnico. Pelo que eu contei, eu posso ter contado um a mais, uma menos, ter contado um pouco errado, mas pelo que eu contei, são 18 técnicos na década, excluindo os interinos que treinaram 2, 3, 4 jogos, né? São 18 técnicos na década, sem contar também o Domenech Torrent, que está começando o trabalho agora. Só teve um técnico dessa lista, né, de técnicos que fez menos de 10 jogos. Ele não deveria ser considerado para a gente falar, pela regra de ter no mínimo 10 jogos, só que o trabalho foi... Só que ele não foi um interino, no caso, foi um técnico contratado que fez um trabalho horroroso e foi demitido em 7 jogos, então ele tem que ser contado na lista. Mas a gente vai falar na ordem desses 18 técnicos. Começando pelo primeiro técnico da década, né? A década começa em 2011, só que o trabalho começa em 2010. Então, o primeiro técnico da década é Vanderlei Luxemburgo, que treina o Flamengo de 2010 a 2012. Bom, fechou. Nessa passagem do Luxemburgo, ele treinou a equipe 84 jogos, foram 38 vitórias, 32 empates, 14 derrotas, 57,9% de aproveitamento. Muito pouco, né? Pro time que tinha. Só pra lembrar, na verdade, o time que ele treinou, né, que por mais tempo foi de 2011, né, que ele treinou a temporada inteira, né? Tanto em 2010 ele entrou no final da temporada, em 2012 ele saiu no início. Então a gente pode falar pelo time de 2011, que foi aquele time do Ronaldinho e do Thiago Neves. Verdade. Cara, ele entra...
Dá pra considerar que ele fez um bom trabalho. Só pra constar, ele entra na arrancada em 2010, né? O time que tava brigando pra não cair, ele entra, salva o time do rebaixamento em 2010. E em 2012 ele é demitido após a classificação do Flamengo na pré-Libertadores contra o Real Potosí. Ele tem uma briga com o Ronaldinho e ele é demitido mesmo o time se classificando. O clima tava meio tenso já, né? Então, o Flamengo já tava meio que devendo o Ronaldinho nessa época, o bagulho tava meio estranho. Aí deve ter feito um agradozinho ali pro Ronaldinho, ó, vou tirar aqui, Luxemburgo você. E pra agradar o Ronaldinho, sendo que não deu certo, né? Que ele entrou na justiça do mesmo jeito. E, enfim, deu no que deu, processo aí, que eu acho que inclusive foi quitado pela diretoria passada ou atual. Então... Só pra constar uma coisa, né? São 18 treinadores, que é o que eu falei, sendo que são 2 trabalhos do Luxemburgo, mas pra mim a gente vai falar do segundo trabalho dele nessa década, tá? Então são 18, mas 2 vezes é o Luxemburgo, é o único técnico que treinou no Flamengo duas vezes na década, de 2 passagens. Não, minto, são ele e o Dorival Júnior também. O Dorival Júnior treinou o Flamengo 2 vezes na década. Com um adendo, o Vanderlei Luxemburgo brigou com o Ronaldinho, e a diretoria tirou o Luxemburgo, e o Ronaldinho logo após saiu pra fundar o Clube Atlético Mineiro. Só que não deu certo o plano dele, né? Que ele foi campeão da Libertadores numa sorte tremenda, né? Complicado. Perdeu pro Mazembe. E Mazembe não, não, o que o Brian tava falando. Que é realmente pra passar a maior vergonha brasileira da história dos mundiais. Mas, Teve o Inter também, né? Que também não pode constar como... Sim, teve o Inter que foi... Eu não lembro pra qual foi o time que o Inter caiu. Mazembe. Foi o Mazembe. Foi o Mazembe Casablanca. foi o Inter. Não, o Mazembe foi o Inter e o Atlético foi o Casablanca, se não me engano. Raja Casablanca. Enfim, falando sobre o trabalho do Luxemburgo, o que me irrita muito no trabalho do Luxemburgo, tanto na primeira quanto na segunda passagem, é que ele tenta ser muito manager, né, cara? Ele gosta de mandar nos jogadores ali, gosta de implementar as ideias dele, e é um cara que falar também, ele expressa isso, que ele não preza tanto pela tática. Eu vi uma entrevista dele essa semana com o André Henning, que ele diz que ele preza mais pelo jogador, pela qualidade individual, e o futebol hoje em dia ele deixou de ser isso há um tempo. E eu acho o Luxemburgo um técnico parado. O Luxemburgo deixou de ser o Luxemburgo há muito tempo. Não, sim, com certeza. Mas assim, falando sobre as características dele de treinar, de treinador, ele já deixou de ser técnico há muito tempo, já é um técnico ultrapassado há um bom tempo, e o futebol mostra isso a cada dia. E falando especificamente sobre 2011, eu confesso que lá atrás eu me iludi bastante, até porque eu não tinha um conhecimento tão grande assim de futebol quanto eu tenho hoje em dia, mas me iludi, né, cara? Você vê o Ronaldinho e o Thiago Neves no seu time, você vê o Luxemburgo querendo ou não, um cara que tem um nome no banco. Você fala, pô, esse ano dá, tá ligado? Fazer aquele 5x4 no Santos. Você vê o time jogando daquele jeito contra o Santos, você vê, querendo ou não, o time ganhando o Campeonato Carioca de forma invicta, que até então não tinha visto o Flamengo fazer isso. Bom, beleza, ele cria aquela certa ilusão. O Flamengo meter 5 no Cruzeiro. Você vê o Flamengo meter 5 no Cruzeiro, 5x1, se eu não me engano. Foi um jogo. O modo ilusão tava ativo. O Botinelli vira o Fla-Flu. O Botinelli virando o Fla-Flu com 2 gols ali no finalzinho, mas assim, é um técnico que em determinados momentos você via que ele não tinha a mão no vestiário, tá ligado? Então assim, eu julgo um trabalho extremamente medíocre e abaixo das expectativas com o time que ele tinha na mão. Óbvio, ele não era o melhor time do mundo, mas pelo amor de Deus, você tem um Ronaldinho. A gente vai chegar Eu passaria um pano. A gente vai chegar ainda pra vocês. Deixa eu só falar uma parada. A gente vai chegar ainda no outro trabalho do Luxemburgo, que eu acho um trabalho até melhor do que esse primeiro trabalho, porque o time era pior. O time era bem pior. Aí mostra mas a própria entrevista que ele deu após a vitória do Palmeiras no Paulistão, quando o Palmeiras ganhou o Paulistão, mostra que o Luxemburgo explica o porquê que o Luxemburgo é um técnico atrasado, né? Explica basicamente, resume, depois de tudo que ele viu, ele ainda chega na TV e fala, né? Tudo aquilo que ele falou. Aí você prova que ele não aprendeu nada, não teve... Cara, eu não sei o que ele falou. Não, ele ficou... Ele falou que o Brasil era um time pentacampeão e que não se ganha 5 mundiais
com você jogando futebol. tático. Não, então ele não deveria nem Tático, estar aí no falou. Palmeiras, né? Não, assim, a questão é que Você vê que ele Mas a fala questão- de forma Falando ultrapassada. de Mundial Pois do é, a Palmeiras. questão é que o Brasil não jogava daquela forma. O Brasil não jogava da forma que os times brasileiros jogam hoje. E nem os times dele, né? O próprio Luxemburgo depois de um tempo virou técnico. Não, e nenhuma seleção jogava taticamente e joga hoje. Você não via a Islândia jogar o futebol que Exato. joga hoje, você não via Senegal jogar o futebol que Senegal joga hoje, e assim vai. Naquela Pois é. época só Não, tinha mas 3, essa é a minha 4 pergunta seleções. pra vocês. Essa é a minha pergunta pra vocês. Vendo tudo que vocês estão falando, olha só. Lembraram do jogo contra o Cruzeiro, que foi um 5x1, mas você lembra que minuto que o Flamengo fez o primeiro gol? Quando o Flamengo estava perdendo já, o Flamengo fez o primeiro gol, acho que aos 37 do primeiro tempo, jogando mal. Foi não, se não me engano, foi pro intervalo empatado 1x1. né? Foi pro intervalo. Ó, 1 a 1, contra o né? Fluminense, o Flamengo virou um jogo que estava desacreditado, não é porque o Fluminense estava Não, jogando bem. foi um gol. É porque Foi um o gol aos Flamengo 42 e outro aos tava jogando 45. mal. Aí a minha pergunta pra vocês é: seria o Vanderlei Luxemburgo o Mourinho com a língua presa? Realmente, não, o técnico porque nem capacitado, o Mourinho tem tranqueiro. marca, eu acho bem plausível. O E Mourinho é gosta mais de- tranquilo que o O Mourinho Ele é Luxemburgo. mais gosta de colocar nas encrenqueiro e palavras mais o que o ganhador. futebol dele não faz, né? A questão é essa, quer colocar nas palavras o que o futebol não faz, porque o time não Exatamente. joga. E não vou usar aqui um técnico que não está na lista, mas, por exemplo, o Renato fica falando que o Flamengo é porque tem muito dinheiro e Não, tudo mais. mas Mas você pega o sabe o que é Palmeiras engraçado? com um elenco Luxemburgo, ele de fez dinheiro, uma- não faz. O Luxemburgo, eu não sei que ano foi isso, mas eu sei que o Luxemburgo ele fez ele deu uma declaração dizendo que ele se comparando ao Alex Ferguson, não sei quanto tempo faz. Ele falou que o Ferguson só ganhou 2 Champions League toda a carreira no Manchester e ele ganhou 5 brasileiros no Luxemburgo. Só que o Ferguson ganhou 2 Champions e o Luxemburgo nunca ganhou a Libertadores. E sabe quantos campeonatos ingleses o Ferguson ganhou? O Ferguson ganhou, se eu não me engano, 19. Uma parada assim, cara. Ele só é responsável pelo maior. Pô, foi uma parada assim. Um pouquinho 16, menos, 19. mas assim. Ele é responsável pela maior dominância no futebol inglês, se eu não me engano, já Isso é visto. verdade. Enfim. Mas assim, a grande parada, cara, do Luxemburgo é que ele acha, como ele não consegue ter times medianos e treinar esses times e levar eles para outro patamar. Por exemplo, eu acho que o exemplo maior do ano passado, por exemplo, o Rogério Ceni, pegar um Fortaleza e levar para uma Sul-Americana, quase levar para Libertadores. Enfim, outros técnicos. Acho que até um pouco do Roger Machado, mais ou menos, assim, com Bahia. Os técnicos um pouco mais novos e um pouco mais modernos, que realmente eles sabem treinar um time com limitado. Que esse Luxemburgo, ele se baseia pelo nome, pelo status que já fez, para treinar clubes grandes, clubes com grandes nomes, o Palmeiras, por exemplo, o Santos, uma época, e só porque ganha um carioca, um paulista, ou quer que seja, esses títulos menores, e belisca ali, às vezes, um Copa do Brasil ali sem querer, nos tantos barrancos, para se garantir como o nome que o Brasil precisa para a seleção, por exemplo. Sendo que é só marra, a gente sabe que é só marra. Quem entende de futebol sabe que ele é só marra. Então ele se garante muito no passado. E é o que mais tem. O Mano Menezes é um exemplo disso. Eu espero que o Tite não vire exemplo disso, que parece estar se tornando. Está ali na seleção meio que muito... mas o Mano Menezes, querendo ou não, ganhou 2 Copas do Brasil recentemente. Sim, Querendo ou não. é que eu tô te falando. Mas Só na aí ele usa individualidade do disso jogador. pra ele ir pra uma seleção, pra ele falar que ele é o melhor, Mas, gente, pra ele poder A gente criticar não outros pode treinadores. esbarrar falando que o técnico é bom só porque ele ganhou um título. Senão, Exato. alguém lembra o nome do técnico que foi Exato. campeão em cima do Flamengo em 2004 com o Santo André? Ninguém lembra. Mas ele ganhou uma Copa do Brasil. Se a gente levar isso em consideração, esse técnico aí é maior do que muitos que não Não, Celso Roth ganhou uma Libertadores. Tá bom. Abel Braga ganhou um Exatamente. mundial. Celso Já Roth- acabou aí. Celso Roth é o único título da carreira do Celso Roth é Libertadores. E campeonato Abel estadual. Braga. Não ganhou mais nada. Abel Braga ganhou um mundial. Ponto. Não, mas aí era a época de ouro. É que nem o Porra. Luxemburgo, era a época boa do Abel, entendeu? Mas Tá Vamos- parando de rolar um pouco. acho que o Como Abel que a também é gente outro Tá, exemplo. voltando à Garante- pauta, né?
dessa marra de ganhar alguma coisa pra falar que é bom técnico. Tá. Que não é verdade. Voltando à pauta, depois que saiu o Vanderlei Luxemburgo, o Jaime de Almeida assumiu 2 jogos, não vamos falar desse trabalho, foi só interino. Gigante. Grande E técnico. assumiu o Joel Santana. E assumiu o Joel Santana. Joel Santana treinou o Flamengo só no 2012. André Heine, Anderson Domingo. Joel Santana assumiu o Flamengo, ficou à frente do Flamengo por 31 jogos, 17 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. 60,2%. Injustiçado. Marcela, me traz um dado. O Joel, ele pegou o Flamengo, ele dirigiu o Flamengo até o final do campeonato de 2012? Ou não? Não. Injustiçado. Eu não lembro disso. Ele não pegou o Flamengo até o final de 2012, ele saiu no próprio ano de 2012, foi demitido o Dorival Júnior. Verdade. Cara, o trabalho do Dorival Júnior é danado pra aceitar trabalho no final, né? Ele gosta de... o salva-time ali, pra tentar salvar o time, né? Tapa buraco. E ele realmente tá. Tá, assim como o Luxemburgo agora, tirando o Palmeiras, se a gente excluiu o Palmeiras, o trabalho do Luxemburgo foi basicamente pra salvar time do rebaixamento. Até mesmo o Flamengo, até mesmo a última da passagem dele no Flamengo. Inclusive o Luxemburgo foi pra salvar um time que é, pra mim, na minha opinião, eu sou flamenguista, mas a gente sabe que o maior time do mundo não está no Brasil, está na Espanha, que é o Real Madrid. Não. Oi? Por conquista. Hã? O Luxemburgo... Peraí, não. Ele já foi campeão da Libertadores? Corta isso aí que ele falou que o Real Madrid é o maior time da história. O Real Madrid é o maior time da Europa. A pergunta que eu faço é a seguinte: quantos campeonatos paraenses ganhou o Real Madrid? Me diz, não dá pra comparar com o Real. Ô, Brian, a gente não escutou direito, deu um bip bem na sua fala aí. O que você falou mesmo? Me desculpa, ó. Falando, já que deu bip, o Luxemburgo também foi pra um time lá da Espanha, que algumas pessoas até conhecem, chamado Real Madrid. Real Madrid, né? Sim, o time lá do Cristiano Ronaldo, pode escrever. Esse mesmo, que jogou também de Maria, alguns jogadores aí que até são famosos. Você fala de Maria? Você é a lista de Ronaldo, Zidane, Beckham, filho da puta, fala de Maria. É o do meio. Vocês falaram que eu não podia falar do Real Madrid, eu falei do pior. Aí tu fala de Maria. Tá bom, vai, prossiga da sua fala, por favor. Não, ele foi pra tapar um buraco no Real Madrid. E passar vergonha na frente agora do pessoal, vai lá. Ele foi pra tapar um buraco no Real Madrid. Então, tipo assim, o Luxemburgo, ele, de tempos, que ele já era um treinador de tapar buraco, que ele não era um treinador que escolhia pra planejamento, né? Faz tempo que ele é um cara que realmente não é muito de planejar, né? Dá pra ver, né? Ele acha que ele é um cara, enfim, relevante, mas todo mundo não tem essa visão dele. E pior que a gente tava falando de outro técnico e a gente puxou o Luxemburgo de volta aqui. Porque... Vamos só um pouquinho mais rápido. São 18 técnicos, né? É verdade. São Marcelo, 11, 14, vamos só um pouquinho mais rápido. Marcelo, te mutei sem querer aí. Só você pode desmutar. Não, ela pode. Pronto. Desmutei já. Não, então eu tava falando, ninguém me ouviu. Não, então, o João Santana, o que a gente pode lembrar, falar um pouquinho da passagem dele, foi ele assumiu o time depois que o Flamengo se classificou na pré-Libertadores. Na Libertadores ele conseguiu ser eliminado naquele jogo maravilhoso que o Léo Moura foi disputar o placar de Olímpia e Emelec pela televisão. Nossa, mano, essa cena é com o Joel Santana, né? Vocês querem falar desse trabalho? Eu tô de boa. Quem é o próximo mesmo? Deixa eu falar. Dorival. Quem é o Vou falar do trabalho. Vocês querem pular pro Dorival? Saudade Dorival, de É importante falar uma coisa que a gente não falou. O Luxemburgo, no trabalho dele, conquistou o Campeonato Carioca de 2011, de forma invicta, como acho que a gente falou em off. Não sei se a gente falou no programa. Indo pro trabalho do Dorival Júnior, o Dorival Júnior ele fez 37 jogos entre 2012 e 2013. 37 jogos, 15 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 51,4% de aproveitamento. Foi campeão do torneio Super Clássico de 2013. Vocês lembram? O torneio que foi em Manaus contra São Paulo.
É o brasileiro da Florida Cup. Cara, Foi ali que o São Flamengo se Paulo e classificou pra Manaus. Florida Cup. E só ganhou isso, tá? É importante dizer. Em 2013, se eu não me engano, foi o Botafogo que foi campeão do Carioca, né? Então conquistou só esse título. Vamos lá então. Vocês querem falar do trabalho do Dorival também? Não? É bom, vamos Ele falar tá um mais pra pouquinho só frente, pra né, gente que já vai falar citar em todos eles, mas assim, foi um final de campeonato brasileiro bem melancólico aquele de 2012, cara. O Flamengo tava muito mal, ficou ali no meio da tabela, não foi? Eu lembro que a gente tinha Sim, Kleber sim. Santana no meio, Nossa. cara, era um time bem ruim. Não fala mal do Kleber Tinha um Santana. Wagner Não Love, A única coisa boa desse trabalho, se eu não me engano, não sei se foi em 2012, foi 2012. Foi a única coisa boa desse trabalho foi que a gente conseguiu rebaixar o Palmeiras. Ah, Foi isso uma é boa muito Palmeiras bom. Wagner caiu esse Love. ano, né? Pô, isso é Verdade. bem grande. Valeu a pô. passagem do Dorival. Ele Valeu caiu a no pena. um gol do Wagner Love. O gol do Wagner Love contra o Flamengo e o Palmeiras 1x1 foi o rebaixamento do Palmeiras. Ah, verdade, mano. A gente Wagner rebaixou Love se vingou, Bom mano. lembrar Eu lembro disso. Temos É bom uma. lembrar Caramba, mesmo. eu tinha esquecido desse negócio, desse lado dessa coisa aí. Uma Cara, boa o lembrar Wagner do Dorival Love aí. limpou a cara, mano, nessa. Mas a gente ficou bem mal no campeonato mesmo. A gente tinha. Assim, só um ponto, né? Lembrar desse 2011, 2012, que não é questão de técnica, de diretoria, né? Tava começando aquela. Enfim, o Ronaldinho saiu do Flamengo botando na justiça. Enfim, teve um pouco antes aquelas tretas com a Adriana. Enfim, esse período de 2010 a 2012 foi muito conturbado. Então, assim, já os técnicos brasileiros, esses que assumiram, né? Vocês estão falando do Amorim. Isso, exatamente. Nessa época tava tudo muito maluco, né? Enfim, tudo uma doideira. Mas era tão conturbado que até técnicos com bagagem caíam por coisas menores, assim. Um acúmulo de coisas pequenas que acabam virando uma bola de neve. É o jogador que sai por causa entrando na justiça, aí não quer ficar porque quer pro clube maior. Maior não, né? Quer ir pro clube que vai ganhar mais. Que vai pagar, né? Só Vai pagar, lembrando que até né? agora a gente falou do Exatamente. trabalho do Luxemburgo, 57,9% de aproveitamento. Depois o Joel Santana com 60,2%. E o trabalho do Dorival, desses três que a gente falou, 51,4%. Por enquanto é o pior trabalho em aproveitamento até agora. Saudade de Papai Entendi Joel, isso. só pra lembrar. O Papai Joel teve o melhor aproveitamento dentre todos, mas a gente vai chegar ainda no técnico com o melhor aproveitamento da história do Flamengo. A gente sabe quem é, a gente vai chegar lá. lá. Vamos lá. Prossiga. Próximo. Vamos passar do Dorival agora? Vamos lá. Cara, pior que eu sei quem é que ele vai falar. Vou agora. falar do nome que vai doer em vocês. Jorginho. 14 Jorginho. jogos no comando do Flamengo, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 59,5% de aproveitamento do trabalho do Jorginho. Eu não tenho. Mano, Isso ele foi o um quê? dos piores Isso técnicos. foi início de 2013? Início de 2013, o Jorginho treinou, acho que o início do Campeonato Brasileiro. Não, acho Foi que não. muito Acho mal, que ele né, pegou, cara? acho que ele Acho que pegou foi só. Não, ele pegou o final do Carioca e o início do Brasileiro. Ele foi demitido, se não me engano, um empate com o Bahia. 0x0. O time era bem mal treinado, real. Não, é mal treinado mesmo. Mas que ainda bem que tu falou que o time era ruim. Eu penso, não, é horrível. É ruim, mas só que é tão mal treinado que ficava pior ainda. Não, É eu mais não fácil consigo, confirmar. eu não consigo O time falar era que o ruim time. na época era Magal titular, tipo assim. Eu vou falar uma parada que talvez não faça muita diferença na cabeça de vocês, para não pensar, mas tipo, o André Santos ainda não tinha chegado nesse time. O André Santos, por mais que seja faz. ruim, ele fez uma diferença, cara. Pra jogar o Magal, Real, porra. Não, Tipo assim, naquele Flamengo de 2013, se eu não me engano, tinha o Thalisson, não tinha? Ou era só o Magal? Eu não lembro. Tinha o Thalisson O Thales. também, eu acho. Thalisson também. Era o André. O André Santos, ele meio que Não, resolveu. eu acho que o Thalisson foi no ano seguinte, que era Thalisson e Anderson Pico. Eu acho que foi no ano Isso, seguinte. verdade. Foi no ano seguinte. Cara, o Jorginho eu não tenho nem memória pra lembrar, sinceramente, de tão ruim que foi a passagem. De 2013 eu lembro mais. de Eu dois nem me técnicos. lembrava que ele esteve. Eu achava que o Jorginho tinha sido em 2010. Não, 2010. Quer que eu passe a lista dos técnicos que treinaram o Flamengo em 2010? Andrade, Rogério Lourenço, Toninho Barroso, Silas e Lúcio Luxemburgo. Nossa, mano, que isso? Mano, Foi só o muita gente. chorume. Só o lixo. Rogério Lourenço. descartável. Eu lembro que tinha um cara chamado Michael nesse time que era muito ruim, que jogou a Libertadores, era horrível, um ponto E, esquerdo. e o Michael usava a camisa 80 em homenagem ao Ronaldinho, cara. Era esse nível. Só segue. Falem aí
Eu não tenho o que falar do Jorginho, não, cara. Eu também não tenho o que falar, nem lembrava que Ninguém nem tem o que falar desse cara. Cara, o que Mas eu em lembro do 2013, Jorginho é que ele o que Jorginho- falava. Só isso. O Jorginho, em 2013, ganhou medalha. Não, nem vem. Nem Tinha um comento mérito. sobre isso. É de técnico Não, porque ele Cristiano começou. Ronaldo. Não, que ele começou no início do campeonato. Vai, vamos prosseguir, vamos dar sequência. Jaime de Almeida assumiu com a saída do Jorginho por um jogo. Depois assumiu Mano Menezes. Mano Menezes fez 22 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 50% de aproveitamento travado. Melhor Menezes. momento do Mano do Flamengo foi quando ele saiu. Não, ele começou a campanha do título da Copa do Brasil, faz Moreno. Nossa, mano, pelo amor de Deus, essa Faz foi Moreno. a pior propaganda que eu já vi na minha vida do Flamengo. Eu tô esperando vocês falarem, faz Moreno. Não, eu não me recuso a entrar Eu nessa. não podia. Eu sou zoado por um amigo meu vascaíno até hoje. por Caraca, conta vocês dessa propaganda. esqueceram de ter que falar quando falar da Copa do Brasil, caralho. Faz Moreno. Eu esqueci. Faz Moreno. Faz Moreno. Cara, eu me recuso a falar, velho. Não vou falar que se foda, pô. Sai daí, irmão. O que foi? Qual foi? Mas, cara, mano... Pode ser eu Moreno acho ou que Brian. isso é O o time ápice falar, do o bicho. time falar vai perder. Vou Pode perder, dar. mano. Vou perder. Eu me recuso a lembrar disso. Eu me recuso. Então, Gonzaga, qual vai ser a punição do Simeone desse programa? Ai, meu Deus, o que vai fazer com esse menino? Qual a prenda que vai fazer com o Simeone? Vocês querem que eu cante o quê? Bora, vai cantar. Vai cantar o quê? Vamos ver. Vocês são bons de puxar a música aí, vai lá. Barões da Pisadinha. Dá uma salgadinha aí. Quê? Não, pera aí, tem que procurar a letra, tem que ser um bagulho bem feito, né? Manda o nome aí. Cante Meteoro da Paixão. Tirei português o de sol, Portugal. tirei o mar pra ganhar seu coração. Você, raio de saudade, meteoro da paixão. Usando sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. pode tirar o Pô, dedo mano. do cu pra cantar, vai. Não, exatamente. Ai, enfim. Você, Opa. Quem quer? podcast meio. Agora, sério, quem quer começar a falar do trabalho de Mano Menezes no comando do Flamengo? Eu Cara, quero, posso eu quero começar, posso passar, começar? velho. Não, posso Pode começar. passar? Tenho essa Posso ficha aí começar? do jogo? Não, porque o Mano Menezes, Pior passagem. querendo ou não, o Mano Menezes era o técnico do Flamengo, um dos maiores momentos que todos nós presenciamos com a camisa do Flamengo foi aquele gol de Elias. Querendo não, ou tá, não, mas era o Mano vou falar a real. Menezes. Vou Ah, dar na mas real. aí- Eu vou dar real. Na época, o Mano Menezes ainda era um grande técnico. O Mano Não era, Menezes não. tinha saído. Mas É, calma tinha lá, acabado de cara. sair Não, de Enganação. Não era, mano. Não era, não. calma, velho. Deixa eu terminar. O Mano Menezes era no Brasil. Vamos dizer assim, ele não era um grande técnico, ele tinha grife. Ele tinha grife, ele tava saindo da seleção brasileira, se eu não me engano, pra vir treinar o Flamengo. verdade. Foi logo Não, depois ele de saiu- seleção. Ele ficou, acho que meio Era um 6 técnico meses sem fazer tinha, nada. Que estava que tinha um nome legal. Digamos assim, dentre os técnicos que a gente tinha, era um Não, cara. verdade, mano, tava é uma trazendo maneira. Não, Coisas e ele foi diferentes. tirado da seleção. Vamos falar a verdade, ele foi tirado da seleção pra colocar o Filipão e muita gente criticou tirarem o Mano Menezes. Falaram que ele era pra dar trabalho pra ele, que ele tava começando um bom trabalho. Pra ir pra Ah, seleção. quase não se classifica, gente. Quase que não. Quer dizer, não se classifica. Obviamente era em 2014, o Brasil tava na Copa, mas tava jogando muito mal. Sim, não mas tinha calma pressão lá. de se classificar. O Mano Menezes, quando ele veio pro Não, Flamengo, mas é porque eu o Mano fui- Menezes tava querendo. Eita, O Mano Menezes estava querendo reformular a seleção. Tava querendo reformular a seleção com nomes jovens, que estavam na época jogando bem nos clubes. E aí tiraram ele pra botar o Filipão, pro Filipão trazer um monte de medalhão pra seleção. Um monte de nego que foi pra Copa de 2014 tomou 7. Não, mas aí. Desculpa, por exemplo, o Jogou Júlio melhor. César não era pra estar na seleção, com todo respeito. Mas jogou E aí melhor. vai. Mas jogou melhor Isso é do que tava relativo, jogando mano. no ano. Eu, na minha opinião, tava. Eu Eu acho que o time do, aquele mesmo time do Mano, cara, que jogou, não teria. Aquele time do Mano não teria tomado de 7, cara. Tá, e ele não é nem chegar nas quartas, verdade. É um bom ponto. O erro do Filipão vai se classificar, não tenho verdade. certeza. Sim, Não mas tenho o Mano, certeza. quando chegou pro Flamengo, ele era um estilo de técnico que eu gostaria de Tinha ver no grife. Flamengo.
Porque, sei lá, trazer alguma coisa nova. Ele tinha nome, porque ele foi da seleção. Então, porque ele tinha nome, ele tinha entendo. nome. Aí, pô, eu fui dos que quis muito ele no Flamengo. Eu falei, cara, o Flamengo precisa de um cara assim. Um cara que tem algo diferente para apresentar dos que a gente já tem visto. Então, eu fiquei feliz quando ele veio pro Flamengo. Logicamente, depois que nada aconteceu. Tipo assim, todo mundo critica ele pela aquela frase que ele disse lá, né? Que ele não... como é que era essa frase? Esse time não consegue entender futebol. Não, ele não conseguiu passar o que ele entendia de futebol pro time. Não, ele disse que o time não conseguiu entender o conceito de futebol que ele tinha pra passar. Ele falou isso. E isso Deixa eu é só fazer. bizarro. Ele falou que o time do Flamengo não conseguia. O time do Flamengo não conseguia entender o que ele passava de futebol. Mas deixa eu só fazer uma correção de uma coisa que eu falei no podcast. O torneio Super Clássicos que a gente conquistou não era o torneio que aconteceu em Manaus. Esse é o Super Séries de 2015. O torneio Super Clássicos é um torneio que entre os times do Rio. Flamengo quem ganha... Vasco, se eu não me engano. Não, são os 4 grandes do Rio. Acho que não sei se é no Brasileiro, quem ganha mais jogos no Brasileiro, ou se é no Carioca, só envolvendo os clássicos, sem contar os outros confrontos. Esse torneio não durou muito. Tá? O Flamengo ganhou ele em 2013, ganhou de novo em 2014, no comando já do próximo técnico que a gente vai falar depois do Mano Menezes, que todo mundo sabe quem é. Tá? Em 2015, o Flamengo ganhou o Super Séries, que é o torneio de Manaus contra o São Paulo lá. Cara, falando um pouco sobre o trabalho do Mano no Flamengo, tipo, eu acho que ele realmente não conseguia passar o que era futebol pro time. O time não conseguia jogar muito bem com ele. Era um time muito meio sem cara, meio sem identidade, tanto que um pouco tempo depois o Jaime ele conseguiu dar uma cara um pouco mais pra esse time, óbvio. Era aquela cara de contra-ataque e tal, mas tinha uma cara. Com o Mano, o Flamengo não conseguia jogar, com o Mano, o Flamengo não tinha uma identidade, com o Mano, o Flamengo perdia, era apático. E isso me irritava muito nele. E quando ele saiu e falou aquela merda, por mais que eu concordasse, ele não pode falar assim do meu time, assim, por esse time sair. Isso aqui é muito grande. Sabe por quê? Quando ele falou isso... muito grande. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A partir do momento que um técnico se classifica nas oitavas de final de um campeonato, pras quartas, sai do time falando, esse time não entendeu o que eu entendo, o que eu acredito de futebol. E esse time, depois que ele sai, esse time é campeão, é ele que entende futebol errado ou é o time? Não, o time foi campeão. Mas aí que tá. Logicamente, o time com ele não está funcionando, mas imagine você de chegar e falar assim, olha, o time não está entendendo o que eu entendo de futebol. Cara, e a gente sabia que aquele Flamengo era um Flamengo... de elenco muito fraco, muito ruim. Tanto que todo mundo sabe que esse título de 2013 foi um milagre. Um milagre. Era pra não era pra milagre, vai com calma, não é milagre não. Não, cara, peraí, velho, como é que não? A gente despachou. Eu acho que não era milagre não. Sabe por quê? Eu acho que não era milagre porque o time jogava, o time era ruim. O time era ruim, mas o time era é o que eu falei. Eu falei isso. Há de convir que foi o título mais inesperado possível. Ninguém esperava passar do Cruzeiro. Não, é inesperado, mas mas deixa eu falar. Tem uma diferença. Vamos comparar as 2 Copas do Brasil que a gente ganhou recentemente. Nas 2 Copas do Brasil, o nosso time não era tão bom. O time era ruim, para não dizer que era ruim. Tanto 2006 quanto 2013. A diferença é, em 2013, na Copa do Brasil, a gente jogava bem. Em 2006, a gente ganhou 2006 jogando mal. A gente jogou mal contra o Ipatinga, a gente jogou mal contra o Atlético Mineiro, a gente jogou mal contra o Vasco e a gente foi jogando mal. Em 2013, o time era ruim, mas o time jogava bem na Copa do Brasil. Depois que a gente passou do Cruzeiro, todo mundo falou... Mas aí... Mas aí, depois que passou do Cruzeiro, entra naquela mística do... Depois que passou do Cruzeiro, você entra com o psicológico. Porra, a gente ganhou a porra do time que tá sendo campeão brasileiro. Vamos ganhar essa porra agora. Aí o psicológico fala em time. Mas aí falar de não ia ganhar. Entende? Todos os times que a gente pegou no momento que a gente enfrentou na Copa do Brasil, todos os times que a gente pegou no momento que a gente enfrentou na Copa do Brasil, no momento dos jogos, estavam no G4. O Goiás estava no G4 na época, o Botafogo estava no G4 e o Atlético Paranaense estava no G4.
Mas olha só, a prova é que aquele time não jogava bem e aquele time era minimamente copeiro, sabia se defender e saía no contra-ataque, a prova é que aquele time não jogava bem é que se não fosse por um rolê de pontuação no campeonato, o Flamengo era rebaixado. Exatamente, Não, isso mas que eu ia falar aí aqui agora. entra no Flamengo tava tão mal, aquele time era tão do- ruim. O Flamengo escapou do rebaixamento com algumas rodadas de antecedência. Foi aquela parada de perder 6 Escapou do pontos. rebaixamento. O Flamengo escapou do rebaixamento graças à Portuguesa. Não, porque o Flamengo perdeu 6 pontos de uma parada que era. Foi na Copa do Brasil, porque o André Santos foi expulso na Copa do Brasil, aí jogou no Brasileiro, não podia jogar no Brasileiro, perdeu 6 pontos. Tá? Porque senão não teria escapado do rebaixamento com algumas rodadas de antecedência, quando ganhou do Corinthians, com o gol do Paulinho, tinha escapado do rebaixamento, e aí a Portuguesa e o Flamengo perderam 6 pontos. Né? A Portuguesa foi rebaixada. Se não tivesse o escândalo da Portuguesa com o Fluminense, nem a Portuguesa e nem o Flamengo perderiam pontos. O Flamengo só perdeu um ponto porque a Portuguesa também perdeu. Eles não iam rebaixar o Flamengo para não rebaixar o Fluminense. Eles não iam fazer isso. Sim. Caramba, só um fora aqui. Cara, o Náutico tava com saldo de menos 57, meu irmão. Saldo negativo de 57 gols. Será que tomou 13? Foi lastimável, eu lembro disso. 2013. Será que tomou gols, cara? Depois do trabalho do Mano Menezes, veio o trabalho de Jaime de Almeida, de 2013 a 2014. Jaime de Almeida ganhou a Copa do Brasil de 2013, a Taça Guanabara de 2014 e o torneio Superclássicos, que a gente falou que é só dos times grandes do Rio de Janeiro. Ele fez 50 jogos no comando do Flamengo, 27 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. 62% de aproveitamento. A melhor campanha à frente do Flamengo até esse momento, 62% de aproveitamento. Melhor trabalho até aqui. Um grande técnico, né? Melhor que o Luxemburgo. Vamos ser sinceros. Não. No Flamengo, obviamente. No Flamengo, talvez ele tenha ganho esse título aí da Copa do Brasil, porque aquele time se fechou muito bem, ele tinha um vestiário ali legal com um time fechado. Mas o próximo trabalho do Luxemburgo, de 14-15, tá? O aproveitamento foi 60,5, bem próximo de 62,0. Eu acho que falar que o Jaime de Almeida é um bom técnico é meio complicado. Gigante. Eu acho que ele ganhou um título. Ele ganhou um título ali que eu comparo muito ao título de 2013 e ao título de 2009, muito por conta desse rolê de interino. O vestiário fechou, irmão, e o time fechou, o time tinha uma cara. Não, ele ganhou um título que todo mundo. Ele ganhou um título que no momento que ele assumiu o comando do Flamengo, a gente já sabia que o Flamengo ia ganhar. Podia botar qualquer um ali. Depois que foi o Bosta do Cruzeiro, depois que foi o Bosta do Cruzeiro, todo mundo sabia que o Flamengo ia ganhar o campeonato. O vestiário fechou bem, o psicológico estava ali, mas você a torcida viu tava que em quando... cima, a torcida tava fechada. Você viu que quando precisou do Jaime de Almeida, precisou do rolê do técnico no ano seguinte na Libertadores, não aconteceu, né? Então, é isso. Ai, Leão. Não aconteceu. A gente conseguiu perder pro Leão, irmão. A gente conseguiu perder pro Leão de 3-1 no Maracanã. Porra, não tem como. Não, 3x2. 3x2 no Maracanã. Assim, é inadmissível. Então eu acho que o trabalho do Jaime de Almeida é de médio pra ruim. E a Copa do Brasil eu coloco mais na mão do Mas foi o melhor aproveitamento. Foi o melhor aproveitamento até esse momento do programa. Tá, desse Melhor momento do que o mas você Luxemburgo, né? nivelando Mano por baixo. Menezes. Nivelando por baixo também é complicado. Assim, realmente, a minha memória É porque o padrão é muito mas baixo, né? quando a gente Já chegar é em 2016, essa é a verdade. quando chegar em Vamos lá, 2016 vai ter muito trabalho melhor. Chegar em 2016 vai ter muito trabalho melhor. Vamos seguir, senão não acaba. Vamos lá. Tá, então vamos pro trabalho que eu queria falar. Eu acho que vocês vão querer falar agora desse trabalho. O único trabalho com menos de 10 jogos, quem assumiu depois do Jaime de Almeida, que entregou o Flamengo em último lugar do campeonato. O trabalho de 2014 de Ney Franco, com 3 empates, 4 derrotas e nenhuma vitória. Tava na beira do mal, tava Eu tava tentando na lembrar beira essa do música caos. Esse câncer Mano, voltou pro Flamengo, né? De 21 pontos possíveis, ele conquistou 3. Nem tem aqui o aproveitamento que é isso, porque os aproveitamentos são só a partir de 10 jogos, como eu falei pra vocês no início do programa. Nem tem o aproveitamento do Ney Franco. Foi absurdamente ridículo. São Foi 7 campeão da jogos, Copa do 3 Brasil. empates, 4 Foi derrotas. campeão da Copa do Brasil. Respeita o pai. Ele ganhou o título, então ele Meu é bom. Deus, é o rolê de qualquer um botava ali que ganhava aquele título. Ele literalmente entregou o Flamengo com 20, em último. O Flamengo quando ele saiu, quando ele foi demitido, estava em último lugar do campeonato. 20º. Sabia nem acertar o nome, mas... E aí, teve que chamar quem depois pra salvar o time de rebaixamento?
Não, vocês querem falar do trabalho do Ney Franco? Tô falando sério, vocês querem falar do trabalho do Ney Tem que falar. Cara, não tem o que analisar, não Tem tem que dados falar, pra velho. Só analisar. cantar a música dele, só. É, a coisa mais legal, a melhor lembrança que a gente tem dele é a musiquinha. É a musiquinha, cara. Cara, como é que pode, velho? Lembrar tão fácil assim, uma música que foi, eu acho, 2007, alguma coisa assim. E uma música que, sei lá, a gente viu no Globo Esporte, mano. Sim, O Brian ainda tá aí, sim, só que eu verdade. o Brian ainda tá aí. Fala, Brian. Eu acho que... Ah, Fala do Ney Franco, por favor, Brian. Não, falar do Ney Franco é difícil, né? Porque a gente fala de técnica. que emoção, né, Brian? Falar do Ney Franco é complicado. Cara, eu sou sincero, eu pensei em fazer esse programa só pra gente falar do Ney Franco, cara. Só pra te lembrar esse trabalho maravilhoso de 7 jogos, cara. Mandou muito bem, Não, pô. ele Aí, é, ó, pra o mim- resultado. Pra mim, ele foi um dos piores que eu já vi, tipo, disparado. O cara não tinha controle de campo, não tinha controle de vestiário. O maluco era meio retardado. Ah, assim. As entrevistas coletivas deles eram... Só pra eu falar uma coisa que o Simeone falou, que o Ney Franco ganhou a Copa do Brasil. Só que o Ney Franco, ele treinou o Flamengo apenas na final da Copa do Brasil. Na final, Quem velho, levou- é muito bom. Não, quem levou... isso. Não, deixa eu falar. Quem levou o Flamengo na Ele final da Copa do transformou a Brasil? ser minhoca, velho. Paulinho. Não, deixa eu terminar. Quem levou o Flamengo a campanha inteira da Copa do Brasil até a final foi Valdemar Lemos. O aproveitamento do Ney Franco no comando, o aproveitamento do Ney Franco no comando do Flamengo foi 52,3 na passagem dele em 2006. O aproveitamento fora de Valdemar. não, o aproveitamento do Valdemar Lemos, o aproveitamento do Valdemar Lemos foi 53,7. O trabalho do Valdemar Lemos foi melhor que o trabalho do Ney Franco. E do Luxemburgo. Que é o... Eu ali fazia um trabalho Ó. melhor que o do Ney Franco, irmão. Aí, ó. O Valdemar Lemos tinha tudo pra ser campeão da Copa do Brasil, tá? Fica Fora Valdemar. Valdemar. Vai, seguimos. Quem foi depois do Ney Franco em 2014? Depois do Ney Franco foi o Luxemburgo, voltou, segunda passagem dele. tirou o Fechou pra Flamengo. poder salvar aqui o projeto. O Luxemburgo pegou o Flamengo em 20º, terminou o campeonato em 10º. Tá? O Luxemburgo arrancou e ganhou a Super Séries no ano seguinte, 2015, aquele campeonato de Manaus, agora sim. Que é o que eu falei, que o Luxemburgo a carreira do Luxemburgo agora é pra salvar time de rebaixamento. O Luxemburgo nessa segunda passagem fez 59 jogos, foram 32 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. 60,5%, como eu tinha dito antes. O campeonatozinho de 2014 foi também bem medíocre, né, cara? Qual deles? O campeão foi o Cruzeiro. com muita- 2014 foi bem ruim. Eu lembro bem disso, cara. Foi bem complicado. Mas o Brasileirão ou... O brasileiro pro Flamengo, assim, trabalho. Ah, o 2014. do Flamengo. É do Flamengo. Em 2014 o Cruzeiro jogou bem pior do que em 2013 e foi campeão com muito mais facilidade. Sim. Verdade, o foi, 2014 o acho que brasileiro umas foi 6 bem. rodadas de antecedência, se não me engano, verdade. O Luxemburgo em 2015 ele dirigiu o Flamengo até quando? 2015 aconteceu um negócio que até a gente pode falar até da diretoria do Flamengo na época, que era Teve aquele atrito, já era o né? Eu Bandeira. lembro disso. já era o Bandeira e o Luxemburgo recebeu uma proposta de São Paulo, ele queria muito treinar o São Paulo, o Bandeira segurou o Luxemburgo para ele não ir para São Paulo, para 4 jogos depois demitir o Luxemburgo depois que o São Paulo já tinha contratado alguém. Isso foi muito ridículo, isso foi muito Gênio, ridículo. mano. Não, ridículo não, gênio. Aí o Luxemburgo foi pro Um gênio Cruzeiro, né? compreendido. Aí, ó, aí ele foi pro Cruzeiro. Não, ele foi primeiro pro Grêmio, teve um trabalho 5 anos depois, o que deu? Em 2020, onde é que o Cruzeiro tá? Não foi o Abel, não, né? O Jaime é um gênio. O Jaime, ele tem um aproveitamento maior do que o Luxemburgo no Flamengo. E ainda não fez com que o Cruzeiro fosse rebaixado em 2019, 4 anos depois do seu trabalho. Luxemburgo é um lixo, essa é a verdade. Pronto, só isso que eu queria falar. Depois que o Luxemburgo saiu em 2015, o David assumiu o Flamengo por 2 jogos como interino. Depois o Jaime de Almeida mais um jogo como interino. E aí veio o próximo técnico que a gente vai debater agora. Cristóvão Borges. Ah, meu Deus. Eu me Um dos recuso, maiores senão técnicos eu vou da história destilar do... ódio do- e veneno. Eu me Cristóvão Esse cara Borges. foi o Não. Deixa eu só falar uma coisa. Cristóvão Borges treinou o Flamengo por 18 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 9 derrotas, 46,3% de aproveitamento. O pior trabalho até agora dos que a gente mencionou. Mas o time tava evoluindo, cara. Vocês não entendem. Todo jogo ele fala, o time tá evoluindo. O pior trabalho Tá até... em progresso. eu- tá ligado? eu- 46,4%. Não, minto. O pior trabalho que tem o aproveitamento registrado, né? Porque vamos falar, o trabalho do Ney Franco foi pior, né? Foram 7 jogos, a gente já falou.
Dos que têm aproveitamento de status aqui, o pior trabalho é o do Cristóvão Borges. Dos que tiveram mais de 10 jogos no comando, o Cristóvão Borges foi o pior trabalho. Sobre o trabalho do Cristóvão Borges, eu nunca entendi a vinda do Cristóvão Borges pro Flamengo. Nunca. Não tem explicação plausível que alguém vai me dar, que vai me convencer que foi uma... vamos contratar... Qual o argumento que alguém dá pra contratar o Cristóvão Borges, cara? Cara, Ele foi bem no... do Corinthians, Ah, não foi? Não, o trabalho do Cristóvão Borges foi tão ruim. O trabalho do Cristóvão Borges foi tão ruim que a gente lembra do trabalho seguinte, que foi o do Oswaldo de Oliveira, e não acha tão merda. O trabalho do Oswaldo de Oliveira não foi bom. Verdade. Porra, mas Mas aí o trabalho do Oswaldo de Oliveira, ele foi maquiado por uma sequência de 6 jogos seguidos ganhando. Não, e que a gente chegou ao G4 com esses 6 jogos. A gente quase bateu o G4, a gente quase bateu o recorde. Foi o maior recorde de vitórias do Flamengo seguidas em pontos Não. corridos até 2019. Em pontos corridos sim. Mas a gente não bateu o recorde de... A gente tava quase batendo o recorde do time do Zico. Aquele time medíocre de 2015. A gente bateu em 2019. Bateu em 2019, mas o time... Eu lembro de um jogo Flamengo e Cruzeiro que o Luiz Antônio meteu um golaço. Foi, se eu não me engano, o sexto jogo. Foi a sexta vitória. Foi a sexta vitória. E o jogo seguinte foi quando a gente bateu o G4. Não, a gente lembra do gol do Alan Patrick, do Luiz Antônio, mas o gol do Alan Patrick foi bonito pra cacete também. Foi 2 golaços. É muito bonito. E a gente empatou o jogo seguinte lá em Brasília contra o Curitiba, cara. A torcida quietíssima. Foi 2-2. Foi bem ruim. Quem fez Não, foi 2-2 e o Flamengo podia ganhar, mas quem perdeu o pênalti? Não, né? Faz, Moreno! Faz, Moreno! Moreno tava em 2015? Caraca. O Moreno perdeu o pênalti. Não, foi 2013. Foi 2013 que ele... esse 2-2 que ele perdeu um pênalti foi 2013. Tá certo. Esse jogo do eu confundi com outro Flamengo Curitiba. Foi outro Flamengo Curitiba em Brasília. Foi outro Flamengo Curitiba em Brasília. Coincidentemente, o Flamengo adora jogar Curitiba em Brasília. É impressionante. Com certeza que foi verdade, caramba, vocês fizeram legal um negócio. Não, se você botar 2013, Flamengo Curitiba, você vai ver que teve um jogo em que o Moreno perdeu um pênalti em 2013 em Brasília também. O Flamengo com o estádio lotado, lembro, todo mundo na expectativa pra esse... A gente mas a torcida de Brasília não é essa torcida que vai empurrar. Não, é muito xoxa. Ainda bem que a Ana não tá aqui pra ouvir isso, mas ela tem noção. Só porque a gente já emendou o trabalho do Cristóvão com o trabalho do Oswaldo, que é o fim de 2015, vou passar os dados do Oswaldo. O Oswaldo treinou o mesmo número de jogos que o Cristóvão, foram 18 jogos. Os dois ganharam 8 jogos. A diferença é que o Oswaldo teve 3 empates, o Cristóvão só 1. E são 7 derrotas do Oswaldo, 9 do Cristóvão. Números bem parecidos. O Oswaldo de Oliveira, 50% de aproveitamento cravado também. O mesmo aproveitamento que o Mano Menezes teve no Flamengo, foi o Oswaldo de Oliveira. Né? Então, o Cristóvão estamos evoluindo. O Cristóvão foi demitido faltando 2 rodadas para o campeonato acabar. Faltando 2 rodadas. Quem assumiu as 2 rodadas finais foi o Jaime de Almeida, né, como interino, perdeu os 2 últimos jogos. E aí em 2016 a segundo mandato Bandeira de Melo, quem inicia o trabalho é Muricy Ramalho. Professor Muricy, que o Guerreiro chamava ele. Outra Ramalho. É hoje ele. Muricy Ramalho. Desilusão. Muricy Ramalho treinou o Flamengo por 26 jogos. Foram 13 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 57,7% de aproveitamento. Poderia ser mais, né? Cara, o Muricy Ramalho, ele me deixou com aquele... Apesar do time ser um pouco desorganizado naquele momento, ele me deixou com aquele gostinho de, queria ver um pouquinho mais desse cara no Flamengo. Porque, querendo ou não, tipo assim, o Muricy, ele foi um técnico que enfileirou 3 ou 4 brasileiros seguidos, né, cara? Não, ele ganhou 4 brasileiros seguidos. 5 anos. Ele ganhou 4 brasileiros em 5 anos, uma Libertadores com o Santos. Então, assim, era um técnico bom. Ele ganhou 3 brasileiros seguidos, aí o Flamengo foi campeão em 2009 e em 2010 ele ganhou o Fluminense. 2011. No ano seguinte ganhou a Libertadores. Com o Santos. Ele era um técnico que tinha um vestiário, que tinha um rolê de vestiário interessante, ele tinha uma organização legal de time, apesar de não ter conseguido implementar isso no Flamengo no início do ano. Apesar de que o time do Flamengo não estava organizado. Ele estava tentando jogar o Flamengo. Você lembra?
Você lembra a formação que o Flamengo jogava com o Muricy Ramalho? Era uma parada meio cagada, mas eu confiava que ele poderia... Deixa eu falar, o Flamengo jogava no 4-2-4 com o Muricy Ramalho. Não dá certo, cara. Claro que dá, meu filho. Se dava lá na... Cara, eu acho que Não tinha meio campo. Era 4, 2 volantes e 4 atacantes. Não tinha meio campo. Não tinha como dar certo com o Marcelo Cirino, tá ligado? Eu entendo. Não tinha como Mas dar certo eu qualquer esquema com o Marcelo. O plantel, porque vocês têm que entender que o plantel que o Flamengo tinha não condizia com a tática. Já tava melhorando. A gente já tava... O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil por Fortaleza, perdendo os 2 jogos. Verdade. Eu não tinha lembrado. O Flamengo jogava com Marcelo Cirino, o ataque era Marcelo Cirino, Sheik, o Guerreiro, e tinha mais um atacante. Ele sacou o Alan Patrick, cara. O Alan Patrick era o melhor jogador do time no meio campo, cara. Pra botar outro atacante lá que eu nem lembro quem é. Não, Isso foi a grande questão. Um ponto era o Everton. Era o Everton, isso, era o Everton. Era Cuejá. Não, era Cuejá e Mancoejo no meio. Não, não, Mancoejo não. Mancoejo sim, 2016, Mancoejo, tenho certeza, absoluta. Era Márcio Araújo, Mancoejo. Cuejá, era o Cuejá, eu tenho certeza. O Muricy ali. Cuejá foi 2016. 2016. Cuejá, Mancoejo. 2017. Aí tinha Cirino e Everton nas pontas com o Sheik Guerreiro na frente. Era ridículo. Mas assim, eu acho o grande ponto, que aí é um grande turning point, na minha opinião, ó, pra quem não entende inglês, o ponto de virada do... Oh yeah, boy. To the left, to the right, to the middle. Saudade, papai Jó. Mas voltando a falar sério, a grande sacada, eu acho que é da contratação do Muricy é que ele foi um cara que sempre defendeu a questão do CT, de uma infraestrutura, né? De alta qualidade dos clubes, e ele comprou essa ideia, né? Tem que ter ele foi o maluco que brotou essa ideia lá no Flamengo. E ele meio que comprou essa ideia do Flamengo. Que era um clube que era famoso por ser aquela coisa da bagunça ali da época da Patrícia Amorim, até um pouco antes também, né? 2009, 2008. E ele meio que mudou também o cenário, a visão que os clubes tinham do Flamengo, né? E ele é um cara respeitadíssimo, né? Aquela coisa da verdade dele, né? Que ele falava daquele jeito sincero. E assim, eu acho que foi mais do que aproveitamento, etc. Porque o time não era tão bom, vamos ser sinceros. Muito difícil tirar leite de pedra ali, é muito complicado. A gente achava que o Cirino jogava muito, mas era o que a gente sabe que é hoje. Então, realmente, vamos ser sinceros. Uma coisa o time começou a melhorar, o elenco começou a melhorar a partir do meio do ano de 2016, aí já não é mais o Muricy, e aí o Flamengo começa a contratar jogadores melhores. Tanto que a partir dos próximos trabalhos, o aproveitamento melhora dos técnicos. Os melhores trabalhos vão vir agora porque o time é melhor. Tá? Então, ele só tinha um guerreiro, o Muricy. A gente achava que o Mancoejo era um bom jogador. O Jorge estava vivendo uma ótima fase também. Não, tudo bem, mas o Jorge começou a arrebentar no Campeonato Brasileiro. Acho que o Muricy nem chegou a ganhar no Campeonato. Ele começou, ele vinha bem de 2015, entrou bem em 2016, muito bem. Eu lembro de um gol que ele fez no Campeonato Carioca, que ele foi pra torcida contra o Botafogo, foi 3x3 até. Ele entrou na torcida gritando eu. Não, foi brasileiro. Foi Carioca. Foi brasileiro? Foi brasileiro, acho que foi brasileiro. Desculpa. Mas o Jorge ele já vinha numa boa fase, mas enfim, eu concordo, ele só tinha um guerreiro de nome ali. Os jogadores melhores chegaram no meio do ano. Vamos virar o bloco, Gonzaga? Bora. Bom, 90 jogos no comando do Flamengo, 48 vitórias, 25 empates, 17 derrotas, 62,6% de aproveitamento. O melhor trabalho até aqui dos que a gente falou, em aproveitamento. Zé Ricardo no comando do Flamengo. Conquistou o Campeonato Carioca de 2017 e ficou em segundo ou terceiro no Campeonato Brasileiro. Terceiro. Aninha tinha que estar aqui pra falar dele no programa. Só uma coisa assim, o grande ponto... Se eu puder começar falando da Zé Ricardo... Eu só quero passar uma informação. O Zé Ricardo ficou atrás do Santos no Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos, porque no Brasil o critério dos empates é o número de vitórias. E se fosse em outros campeonatos, onde o saldo de gols é o critério de desempate, o Flamengo ficaria na frente. E se fosse no campeonato espanhol, onde o critério de desempate é o confronto direto, o Flamengo também ficaria na frente do Santos.
só ficou atrás pelo número de vitórias. Todos os outros critérios de desempate, o Flamengo foi superior ao Santos. Mas eu acho que... Posso começar falando do Zé Ricardo? Deixa eu pontuar só Vai. rapidinho. É um ponto bem importante de lembrar do Zé Ricardo, é que ele foi campeão da Copinha, fazendo um trabalho excelente. Eu acho que da geração do César, do Jorge. Verdade. O César? Verdade. Não, o César Não, foi César não. 2012. Era o Thiago. Thiago, o Jorge. Não, era Matheus Sávio. Sim, tinha uma galera bem boa. Também. E assim, ele fez um bom trabalho. Paquetá, Viseu. Isso que eu tava tentando Era lembrar. O melhor jogo, e pra mim, você fala isso desde o dia da Copinha, eu nunca deixo de citar que o melhor jogador da Copinha do Flamengo foi o Matheus Trindade. Eu não sei onde está o Matheus Trindade hoje, mas ele foi o melhor jogador O Paquetá jogou muito nessa Copinha. Não. Trindade. Cara, Foi o melhor jogador da Copinha. Mas enfim, ele foi muito qualificado, né? De certa forma, ele tinha esse aspecto, digamos assim, né? De um cara que sabia treinar um time, sabia valorizar a coisa da base, mas não sei se aconteceu dessa maneira. Apesar dos bons, do melhor, né? Aproveitamento que ele tem do que os técnicos anteriores. Mas é aquilo, o Flamengo estava se reestruturando, estava ganhando bons nomes. O trabalho do Zé Ricardo, pra mim, tá entre os 3 melhores trabalhos da década do Flamengo. As pessoas criticam o Zé Ricardo, mas é muito difícil, né, Marcelo? Eu vou começar, eu vou falar um pouquinho do Zé Ricardo. Eu acho que o Zé Ricardo... Não, eu não tô falando, ele falar do Zé Ricardo, pô, tá meia hora tentando falar do Zé Ricardo. Não, eu vou deixar ele falar, eu vou fazer um ponderamento, porque eu sei o que ele vai falar, mas eu vou passar a palavra pra ele, vou linkar pra ele. O Zé Ricardo teve um ano de 2016 irretocável, a gente não tem o que reclamar do trabalho dele. Mas o final do campeonato, a gente sabe que o Flamengo deu uma decaída e tudo mais, eu sei que você vai falar isso. Só que, se a gente pegar o início do campeonato, a gente não ia imaginar que ia ficar em segundo, terceiro. Então, cara, ele pegou um time desacreditado e levou até aquela posição. Tudo bem que durante o campeonato a gente acreditou que ia ser campeão. Mas, cara, a gente tinha... Por mais que estivesse jogando bem, a gente tinha Muralha, a gente tinha Vaz, a gente tinha Márcio Araújo. Pô, cara... Tá, vamos lá. Tá. O que eu critico no trabalho do Zé Ricardo, é o 2017 dele, onde ele morreu abraçado com todos os jogadores que não estavam bem. Mas depois eu vou dizer por quê. Deixa ele falar. Eu concordo. Eu pensei muito, né, quando a gente decidiu o tema desse, quando vocês passaram pra mim o tema desse programa, pensei muito no rolê do Zé Ricardo, porque eu tenho uma implicância muito grande com ele, mas eu tentei deixar de lado todo o meu ódio pra analisar um pouco do trabalho dele de forma macro. Vamos lá. Em 2016 ele realmente fez um bom trabalho, eu não discordo. Foi o momento que eu voltei, eu vim morar no Rio, foi quando eu comecei no Maracanã, de verdade, me associei ao Flamengo. Ele realmente me fez acreditar que o Flamengo ia ganhar o título e tal. Só que, cara, no momento que a gente precisou da mão de técnico que o Zé Ricardo não tinha, ele não teve. Assim, quando o Flamengo começou a perder a mão, que foi quando a gente veio, incrivelmente, quando a gente veio pro Maracanã, a gente foi numa toada muito boa em Cariacica. Eu lembro que a gente fez um jogo muito bom contra o Palmeiras lá, que a gente começou o jogo ganhando, que a gente perdeu o Márcio Araújo logo no início do jogo, e aí o Zé Ricardo, pra mim, fez uma puta de uma burrice, ele tirou o Diego em campo, o Diego tava jogando bem. Assim, começa a ir pra... Tanto que o Flamengo fez o gol quando ele desfez a merda botando o Alan Patrick. Ele desfez a merda, ele colocou o Alan Patrick. Ele, pra mim, o Márcio Araújo, ele em 2016, ele era o homem de confiança do Zé Ricardo, infelizmente, porque, querendo ou não, a gente tinha um Cuejá pedindo passagem. Eu concordo que o Cuejá, ele não estava na melhor fase ainda tal, mas eu acho que ele insistiu muito no Márcio Araújo, mas tudo bem. E em 2016 eu coloco a culpa da gente ter chegado lá em cima nele. Concordo que foi por culpa dele, mas eu também coloco a culpa da gente ter perdido o campeonato nele, porque foram 5 jogos no Maracanã, que quando a gente tinha a nossa torcida do nosso lado, a gente ganhou. Foram 5. Foram Corinthians, Coritiba, Botafogo, Santos e mais um time que eu não lembro qual, mas eu tenho certeza que... O Santos foi a última rodada do Maracanã, foi a penúltima rodada do Maracanã. Acho que foi o Atlético Paranaense. Foi um empate que a gente fez. Atlético Paranaense. O Santos acho que não tinha mais chance de ganhar o título, não. O Santos já não tinha, mas a gente ganhou o jogo. Não, o Atlético Paranaense foi na última rodada fora de casa, cara. Eu tenho certeza que foram 5 jogos. Foi Corinthians, Botafogo, Santos mais um, que eu não lembro qual foi. Eu tenho certeza que foram 5. Quase certeza. Mas, enfim, sendo 4,
Se a gente tivesse ganho... Mas, cara... Calma, se a gente tivesse Mas eu ganho entendo uma coisa, jogos cara. em casa, Deixa ele falar, caramba. se a gente tivesse ganho todos os jogos em casa, que era o mínimo que o Flamengo poderia fazer, porque era a tatuada que a gente estava tendo vindo lá de Cariacica, a gente seria campeão. Então, não dá para eximir o Zé Ricardo de culpa nesse aspecto. Em 2017, ele mostrou o cara que ele era. Ele perdeu a mão do time no final do campeonato de 2016 e ele continuou morrendo abraçado com as convicções dele, que foi com o Márcio Araújo no campo pessimamente. Eu lembro de um jogo, mano, um dos jogos que eu mais me irritei na minha vida. Eu vi Gabriel, Muralha, Márcio Araújo e Rafael Vaz em campo, na Libertadores, cara, com o Zé Ricardo. Todos os 4 em campo. O cara conseguiu fazer todos os 4 jogarem juntos e terminarem o jogo que a gente foi eliminado. Então, assim, ele, pra mim, ele tem um bom rendimento, mas eu acho que bate muito na tecla da individualidade que ele teve sorte muitas vezes. Ele teve um bom trabalho, sim, no início do campeonato, ali no meio do campeonato, mas quando ele perdeu a mão do time, ele não conseguiu mais ser o técnico. Ele não conseguiu ser técnico. Foi. Tanto que depois que ele saiu do Flamengo, ele não teve mais nenhum bom trabalho, porque o Zé Ricardo não é esse técnico todo. Ele teve um bom desempenho, que para mim, se colocasse um técnico minimamente melhor e mais qualificado, teria um desempenho melhor. Sinceramente, essa é a minha opinião toda sobre o Zé Ricardo. Eu não acho que o trabalho dele eu só discordo numa coisa. Eu acho que o time do Flamengo... Eu acho que o Zé Ricardo tem sua parcela de culpa quando o Flamengo perder aqui o campeonato, mas eu acho que não é tanto. Porque, por exemplo, você falou, a toalha do time vinha em Cariacica, só que você esqueceu de uma coisa. O Flamengo viajou pra jogar em casa. O time do Flamengo cansou, cara. O time do Flamengo cansou. Uma coisa é você viajar 19 rodadas, outra coisa é você viajar 34. É o último gás. Não, mas calma lá, peraí. Não dá, cara. O Flamengo viajou 34 rodadas. Calma lá, não, mas peraí. A gente viajou o campeonato inteiro, concordo, só que assim, quando a gente voltou pra casa, que desandou. Aí é o que é estranho. Porque a gente começou perdendo lá no jogo, com aquele jogo internacional, que a gente tinha condição de ganhar, mas até 21 foi decisivo esse jogo. E aí o time não se encontrou mais. E daí em diante o Zé Ricardo já não foi mais o mesmo técnico. Já não tinha mais aquele brilho que a gente via naquele time, inesperado pelo elenco mais ou menos ajeitado que tinha, mas não tanto assim. Porque ainda o último bom jogo que o Flamengo fez no campeonato, como, por exemplo, o Márcio Araújo, que o mundo inteiro falava que não era para... O último bom jogo que o Flamengo fez nesse campeonato, foi a questão do jogo com o Santos, que o time já não tinha chance de ser campeão, foi o Atlético Mineiro fora de casa, que a gente começou mal e foi buscar o resultado. O Guerreiro fez até um gol, acho que foi empate esse jogo, o Flamengo empatou no final, foi uma coisa assim. O time jogou bem, mas já estava muito atrás no campeonato. Mas, tipo assim, por mais que o Flamengo tenha jogado melhor que o Palmeiras em determinado momento do campeonato, o time do Palmeiras era melhor que o time do Flamengo, cara. Ah, sem dúvida. Foi eliminado pelo Palestino, irmão, na Sul-Americana. Caramba, é verdade. Dentro de casa. Só isso. A gente foi eliminado pelo Palestino. Por um placar bem escroto, inclusive. Alguém ainda quer falar do Zé Ricardo, Simeone, Brian? Não, tô tranquilo. Simeone não se pronunciou. Tô curtindo ouvir. Porque, cara, pelo Zé Ricardo, eu tenho argumentos e argumentos contra. Eu tenho muita implicância com ele, desculpa, mas mas querendo ou não, você não pode negar que foi um bom trabalho. Foi. Foi o trabalho do Muricy, cara. Você tá falando bem do trabalho do Muricy, o trabalho do Muricy foi muito pior, cara. Concordo. Ele reestruturou bem o trabalho do Muricy. Eu dou crédito ao Zé Ricardo pelo bom trabalho que ele fez no início. Mas ele é responsável pela gente ter perdido 2 títulos. O próximo técnico, depois que o Zé Ricardo saiu, o Jaime de Almeida. Depois que o Zé Ricardo saiu, o Jaime de Almeida assumiu 2 jogos, ganhou um e perdeu o outro. E aí vem um técnico de muito mais grife, que tem um trabalho muito pior se você pegar o aproveitamento. Reinaldo Rueda treinou o Flamengo por 31 jogos, foram 13 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 52,7% de aproveitamento. Foi quase 10% a menos de aproveitamento em relação ao trabalho do Zé Ricardo. E todo mundo puxa o saco do trabalho do Rueda. Porque mais todo mundo foram jogos decisivos, né? Assim, mas a reta final de Brasileiro, foram jogos decisivos da Sul-Americana. Então, acho... E, assim, adaptar também a língua, enfim. Foi no meio da temporada. E ele não é o Jesus, né? Não faz milagres. E outra, o Rueda, a expectativa do Rueda era pro próximo ano. Porque, tipo assim, o trabalho do Rueda, eu não acho o trabalho do Rueda ruim.
O Rueda chegou à final de Copa do Brasil, chegou à final de Sul-Americana, perdeu, mas chegou na final, que a gente não imaginava que chegaria. E foi um trabalho ok. A gente imaginava, o Rueda, quando tiver na próxima temporada, tiver... A expectativa era depois. A expectativa era ele começar o trabalho e tudo mais. De você analisar. A gente falou assim, gente... Só que eu ainda acho o trabalho do Rueda... Só que eu ainda acho que o trabalho do Rueda abaixo do trabalho do Zé Ricardo. O Rueda, você falou aí do Zé Ricardo ter perdido o Campeonato Brasileiro 2016. O Rueda perdeu a Copa do Brasil, o Rueda perdeu a Sul-Americana. Chegou à final com méritos, um bom trabalho de ter chegado nessa final, porque a gente não acreditava que a gente chegaria. A gente imaginaria o Rueda para uma sequência, para começar a temporada e tudo mais. Então foi lucro ele ter chegado nessas duas finais, só que, querendo ou não, chegou e perdeu. Foi o que você falou do Zé Ricardo. Assim como o Zé Ricardo, ele também perdeu a Copa do Brasil, também perdeu a Sul-Americana. Teve um bom trabalho por ter conseguido chegar sem acreditar. Concordo com você, mas assim, eu acho que o Rueda... Qual é o melhor trabalho? Cara, eu acho que o melhor trabalho, em termos de aproveitamento, sem dúvidas, é o do Zé Ricardo. Mas em termos de tática, em termos de time jogando, eu acho que o time do Rueda jogava bem melhor do que o time do Zé Ricardo. E assim, hoje em dia, mais do que... Cara, eu acho que no ápice do Zé Ricardo, o time jogava melhor. Sinceramente, o ápice do Rueda jogava melhor do que o ápice do Zé Ricardo. De verdade. Eu não acho, não. Eu acho. Porque eu acho que o Rueda não chegou nem a ter um ápice. O ápice dele foi chegar na final. Foram 30 jogos. Ele assumiu rapidão Se você pegar o trabalho do Zé Ricardo naquela sequência da 20ª rodada do Brasileiro ali até a 28ª. Eu acho que quando o Diego chegou... Eu acho a pressão, gente, disso. Com o Diego voando também, mano. Não... É porque o Rueda ele me traz umas memórias tanto quanto complicadas, porque eu fiquei muito puto com a saída dele, eu fiquei muito puto com o Flamengo perdendo. Mas, por exemplo, uma coisa que o Rueda me entregou e que o Zé Ricardo, eu esperava que o Zé Ricardo me entregasse, mas ele não entregou, era, por exemplo, subir jogadores da base. O Rueda é responsável para mim por dois jogadores que a gente fez duas vendas bem interessantes, para mim foi o Viseu e o Paquetá, que o Zé Ricardo simplesmente cagava. Não é venda. Eu acho que não é venda. É ver o jogador da base se realizando no Flamengo. Isso a gente esperava mais do Zé Ricardo. Isso, cara. O Ricardo era técnico da base, conhecia os caras, o Rueda que descobriu ele. Eu não sei. O Viseu, eu acho que o Viseu fez 3 jogos bons na Sul-Americana, depois que o Guerreiro foi pego no DOP. Eu acho que o Paquetá tudo bem. O Paquetá, eu acho que o Rueda foi bom responsável pelo desenvolvimento do Paquetá. O Rueda colocou o Cuejá pra jogar, irmão. O Rueda tirou o Marcelo Araújo do meu time. Isso aí pra mim já é muito melhor do que o Zé Ricardo já fez. Já é melhor do que qualquer aproveitamento. Agora você pega o Flamengo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que é onde a gente pode falar mais do trabalho do Rueda. O Flamengo jogava mais do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2016? Naquela disputa, eu acho que não, cara. Não, você tem que lembrar que em 2017, o Flamengo em 2016 foi vice-campeão brasileiro, tá empatado com o Santos, ficou em terceiro no Estados de Paz, mas vice-campeão que foi ele que brigou pelo time. Em 2017, o Rodrigo Caetano comemorou o 6º lugar. Eu lembro disso. E o Rueda ficou muito ruim. E um dos motivos para ele ter saído foi esse rolê, não sei se vocês lembram. Ele ficou bem irritado com essa situação, ele ficou bem irritado como eram as coisas, como eram tocadas as coisas no futebol do Flamengo, graças ao grandíssimo senhor Eduardo Bandeira de Melo, que assumiu a função de futebol, mas enfim, eu não vou falar. É por isso que eu não julgo o Rueda tanto assim pela saída dele. É por isso, também, por conta disso. Eu posso deixar vocês embasbacados com o próximo nome? Campeão da Taça Guanabara de 2018. 17 jogos no comando do Flamengo, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 70,6% de aproveitamento. É só o terceiro maior aproveitamento de todos esses. De todos que a gente vai falar hoje, é o terceiro maior aproveitamento. Paulo César Carpegiani. Meu Deus. Eu lembro desse time jogando, era só sorte. Era só sorte e individualismo. Não é sorte, mano. É Deus. É individualismo. Essa porcentagem aí... Eu respeito muito o Carpegiani. Antes da gente falar qualquer coisa sobre o Carpegiani, ele foi o técnico campeão da Libertadores de 81. Por mais que o time jogasse, podia não ter técnico, vamos respeitar. Eu respeito o Carpegiani, por isso vou respeitar para sempre. Mas o trabalho foi horrível. Esse trabalho foi horrível.
Mas tem uma Mas, questão. cara, o como Carpegiani ele foi contratado também? Vamos lá. Ele foi Como ele contratado foi não para ser contratado? técnico, ele foi contratado para fazer parte da diretoria e não tinha técnico para botar, botaram ele lá. Foi um Isso, tapa-buraco, muito tapa-buraco. Né? Cara, eu não tenho nem muito memória, assim. Eu lembro que o time jogava bem mal. Porque E- um técnico que não era pra ter sido técnico. Sim. Eu Então, lembro que o time na Libertadores estava muito mal. Eu só lembro do 0x0 contra os. Não, no 1x1 contra o Santa Fé em casa. Pelo amor de Deus, time de ridículo. tem- A gente foi eliminado. Não, a gente passou no sufoco. A gente passou com 2 vitórias e 4 empates. Passou no sufoco. Foi aquele ano do River Plate, né? Que tava no nosso grupo. foi o ano Ó, que o tava Flamengo invicto, tinha olha todas só. as... Peraí, foi o ano que o Flamengo tinha 9... Era, se eu não me engano, 9 probabilidades de passar e uma de não conseguir passar. Foi certo? Não, isso foi no ano anterior. Não, com esse o foi no Zé ano Ricardo. anterior. Foi com o Zé Ricardo. Nem me lembro disso. Bom, Foi esse ano a gente o passou jogo- com foi 10 o jogo que pontos, eu foram 4 comentei. empates. E a gente esqueceu de comentar isso quando a gente falou do Zé Ricardo. Esse jogo. Não, eu comentei que o Flamengo foi Não, eliminado. mas o que eu falei do Zé Ricardo. O Paz e Rodinei Campos, pegou esse ponto. E Matheus Sávio também. Isso, Mas a foi gente não ruim. pode esquecer desse detalhe, viu? O Flamengo tinha 9 probabilidades de ganhar e uma de ser eliminado. E o Flamengo Mas com todo respeito, É forte com todo o Zé respeito, Ricardo. com todo respeito, essa eliminação foi ridícula, foi na fase de grupo, tudo que a gente sabe que o elenco do Flamengo tinha investimento e tal, tudo que a gente cansa de falar. Mas em 2018, ano seguinte, a eliminação pro Cruzeiro, jogando do jeito que o Flamengo jogou no Maracanã, Deboche. foi pior. Quem era? O técnico era o Barbieri já ou era o Carpegiani? Não, acho que já era o Barbieri. Era o Barbieri. Já pode falar do Barbieri? Então, Maurício Barbieri, 25 jogos no comando do Flamengo, eu pensei que tinha sido mais. 25 jogos no comando do Flamengo, 13 vitórias, 9 empates, só tem 3 derrotas. Foi 64% de aproveitamento. Para mim, minha opinião, o segundo melhor trabalho que o Flamengo teve na década, só perde pro trabalho que a gente vai falar mais pra frente. O trabalho do Barbieri para mim foi muito bom, cara. Para mim, o melhor trabalho de um técnico brasileiro no comando do Flamengo foi o trabalho do Barbieri. Nessa década. O Barbieri foi uma surpresa, né? Muito boa. Porque a gente viu um Flamengo que a gente se agradava em ver jogando. O Flamengo que a gente falava assim, cara, é isso que a gente quer ver jogando. O Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro, muitas rodadas. E foi o time que eu gostei de ver o Jesus jogando. O mais próximo que chegou disso foi o time do Barbieri. Aquele jogo contra o Palmeiras, o Flamengo me deu gosto de ver. De verdade. O Flamengo, eu lembro disso porque teve uma falta que me marcou. Uma falta que o Felipe Melo fez no Vinícius Júnior, uma arrancada dele absurda. Aquele com um monte de expulsão. Naquele que o Henrique Dourado foi expulso, que o Felipe Melo era para ser expulso nessa bola, inclusive, que ele deu uma na canela do Vinícius Júnior, que foi deboche. Mas, assim, o trabalho do Barbieri, ele era muito interessante, porém ele perdeu o principal jogador, né? E isso é bem complicado. Aquele agosto maldito, né? Foi no mês de agosto do Flamengo. O Flamengo no mês de agosto. O Flamengo entrou no mês de agosto como líder do campeonato, né? A gente falou muito que o Flamengo perdeu muito depois da Copa, mas ainda assim chegou em agosto, líder do campeonato, e estava na Libertadores e na Copa do Brasil. Aí passou agosto, quando terminou agosto, o Flamengo perdeu a liderança para o São Paulo na época, foi eliminado da Libertadores pro Cruzeiro numa partida ridícula, e só se classificou contra o Grêmio na Copa do Brasil, que foi aquele gol do Lincoln. Aí se classificou na Copa do Brasil, foi no campeonato que o Flamengo seguiu vivo. Mas aquela Libertadores que o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro foi ridícula, cara. Foi uma aberração, coisa assim que... Aí o Flamengo foi eliminado, o Barbieri foi demitido depois que o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil contra o Corinthians em Itaquera. Nossa, ridículo esse jogo também. Cara, foi uma das únicas 3 derrotas do Barbieri no comando do Flamengo. O Barbieri perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Corinthians e só perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro, eu acho. Nada assim. Vai lá, Gabriel, fala aí. Cara, Foi o próprio São Paulo no Maracanã. O time do Barbieri jogava muito bem, jogava pra frente, mas eu acho que o agosto maldito ele vai muito mais eu boto muito a culpa da decadência desse time na saída do Vinícius Júnior, cara. Foi surreal o quanto o time caiu com a saída do Vinícius Júnior. Eu acho que se a gente tivesse o Vinícius
depois da virada da Copa, o time não cairia e o time ganharia o Campeonato Brasileiro, de verdade. De verdade, a gente estava O jogando Flamengo muito bem. ficou a poucos pontos do Palmeiras, sendo que tivesse ganhado, por exemplo, os 2 jogos que jogou contra o Palmeiras, esse jogo do Vinícius Júnior que a gente falou. Seremos campeões. E o jogo. Ou então, se tivesse ganhado, acho que teve depois do Ceará, teve o jogo do Ceará também. Teve um jogo Teve vários jogos. Teve vários jogos. Teve aquela bola do Paquetá. Se o Paquetá tivesse feito aquele gol, o Flamengo assumiria a liderança naquele confronto direto. Ou ficaria um ponto atrás. Foram momentos pontuais assim, que fizeram o trabalho ruir. E teve um momento que o time notoriamente se perdeu no modelo de jogo e o Barbieri, assim como o Zé Ricardo, não conseguiu ser técnico. Ele não teve a mão do time, ele perdeu o vestiário, ele é um técnico novo. Eu sempre falo a diferença do trabalho do Zé Ricardo com o Barbieri, eu sempre falo que é a seguinte: o time do Zé Ricardo, ele jogava bem, aquele time jogava bem, só que o Flamengo não tinha variação de jogo. Então, se você precisasse trocar uma peça, trocar outra, trocar a forma que o time jogava, até tipo, tirar o jogador, jogar mais atrás, mudasse a forma que o time jogava, o time não encaixava. Já o trabalho do Barbieri era diferente. O Barbieri tinha variação de jogo, ele conseguia trocar as peças, só que ele perdeu muitos jogadores ao longo do campeonato. Tipo, se o Diego quebrava, o Diego se machucava, entrava outra pessoa, o time quebrava. Se o Paquetá era convocado, ia pra seleção, quebrava o time porque não tinha substituto. O Cuejá era convocado pra seleção colombiana, quebrava o time, não tinha substituto. Então ele conseguia fazer o time mudar o estilo de jogo, conseguia fazer aquele time que marcava em cima, o time jogava bem, só que perdia muitos jogadores constantemente e não tinha reserva. Já o Zé Ricardo, ele morreu abraçado com jogadores que estavam mal em campo. Foi essa a diferença de um trabalho para o outro. Dorival Júnior assumiu o Flamengo faltando 12 rodadas para o final do campeonato, assumiu por 12 jogos. Foram 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 66,7% de aproveitamento, 2/3 dos pontos conquistados. E uma briga, você esqueceu de mencionar aí no aproveitamento, uma briga com um membro da equipe titular, que foi polêmica, né, cara? Quase custou muito eu acho pro que Flamengo, causou, né, a não renovação. Quase custou muito pro Flamengo. E eu lembro de bater muito nisso aqui, que seria um erro gigantesco o Flamengo perder o Diego Alves naquela... sei lá, tipo, claro, a gente talvez não estaria com os canecos de 2019 na mão. Mas, cara, eu acho que é porque o Diego Alves é aquilo, já tem um álibi já, né, dele trazer algumas confusões, ter confusões com técnicos, então até hoje não ficou claro, na verdade, né? E realmente é tratado para não se espalhar, né, para o elenco, aquela coisa, para a mídia, enfim, para gerar uma fama nos jogadores, que o Flamengo tem um ambiente conturbado entre os jogadores, entre a comissão técnica e evitar enfim, acabar que as contratações não virem por causa desse ambiente conturbado. Fechado até hoje, não foi explicado até hoje a situação toda. Talvez quando mesmo, ainda assim, mesmo se o Diego Alves se aposentar, ele não vai falar o que aconteceu. Ao certo, né? Mas é aquilo, né? Depois de se aposentar, talvez fale. Talvez. Mas daquele assim, programa... eu acho que o Dorival mandou, ele fez o mínimo. Ele mandou bem no futebol. Não, o trabalho do Dorival foi bom, o Dorival conseguiu levar o time, quase foi campeão. Até esse campeonato de 2018 foi o segundo melhor vice-campeão da história. A gente não costuma valorizar um time que é vice-campeão, né? Porque no Campeonato Brasileiro, todo mundo, tipo, você ficar em primeiro, você ser campeão, você fez um bom trabalho. Ficar em terceiro e quarto, você foi para Libertadores e fez um bom trabalho. Quando você é vice, ninguém valoriza. Só que foi o maior vice de todos os tempos do campeonato. Até aquele ano, a melhor campanha do Flamengo na história dos pontos corridos. E o Flamengo brigou para ser campeão até as últimas rodadas. O trabalho do Dorival manteve o bom trabalho do Barbieri. O Barbieri acabou que entregou, né, o título. No final, na reta final, ele meio que entregou o título. Enfim, o Palmeiras foi campeão. E, enfim, acho que o Dorival deu até pegou um ritmo bom de time, assim. E, cara, é aquilo, né? O vice-campeonato já estava quase que anunciado. Era mais que obrigação do Flamengo ser vice-campeão na situação que estava, né? Já o Flamengo não, muito distante esse campeonato não foi. Não é mais o maior vice-campeão da história, porque ano passado, tanto o Palmeiras quanto o Santos ficou em terceiro, fizeram campanhas melhores que o Flamengo. Foram 2 pontos a mais que o Palmeiras e o Santos fizeram ano passado.
O Flamengo tinha feito 72 em 2018 e em 2019 o Palmeiras e o Santos fizeram 74. Mas hoje ainda é a terceira maior campanha de um time não campeão na história do Campeonato Brasileiro. Que diz muito, cara. O time jogou bem. O time fez mais pontos, por exemplo, em 2018 do que o Corinthians havia feito em 2017. O Corinthians campeão em 2017. O Corinthians que arrancou o início do campeonato. Todo mundo fala daquele início do Campeonato do Corinthians. Não, mas foi o Flamengo 2018. Campeonato primeiro O Flamengo em 2018 fez mais pontos que o Corinthians em 2017. Né? Então, poderia ter sido campeão, só não foi porque realmente foi no ano errado. Né? Em outros anos teria sido campeão. Esse trabalho. Então, agora, vamos virar o bloco, Gonzaga? Vamos. Agora eu vou falar de um trabalho que prova, pra mim, pelo menos, que o Flamengo será campeão de alguma coisa esse ano. Porque o time é bom, independente do trabalho de qualquer técnico, o time é bom. Foram 30 jogos no comando do Flamengo, campeão da Florida Cup, Taça Rio, Campeonato Carioca. Foram 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. 71,1% de aproveitamento. O melhor aproveitamento de todos que a gente falou até agora na década. O time jogava mal, mas ainda teve o melhor aproveitamento da história até esse momento da década, sob o comando de Abel Braga. Então, se o time no comando de Abel Braga, jogando como jogava, teve esse aproveitamento, eu acredito que esse ano vai ser campeão de alguma coisa. Esse time é muito bom. Talvez, né? Talvez. Não, é aquilo, né? Vamos ser honestos. A gente já até foi campeão de 3 coisas, né? Se for botar assim. Não, mas eu acho que o título grande. Eu acho que esse time vai ser campeão. Esse ano não, porque não tem mais o que ganhar esse ano. Recopa e Supercopa, eu considero... Olha os números do Abel Braga. Olha os números do Abel Braga, 71,1. Então, 71,1%. Melhor trabalho em aproveitamento de qualquer trabalho que a gente mencionou aqui, trabalhos bons, trabalhos ruins. Em aproveitamento foi melhor que todos eles. E o que conta pra você ser campeão é aproveitamento. Eu acho que qualquer técnico consegue levar esse time ao título. Eu acho que, a gente pode falar... talvez. Então, a gente pode falar de técnico. No fim das contas, os melhores aproveitamentos são conforme o time vai melhorando. Então, eu acho que para ser campeão, o time conta mais do que o técnico. É óbvio que o técnico faz diferença para você aumentar o degrau, como o Jorge Jesus fez em relação ao Abel. Mas o time é o que mais conta. Então, esses números da Abel provam que o time é o mais importante. Lembrando que um pouco menos da metade dos jogos foram no Carioca. Então, assim, é complicado de afirmar esse... E aquilo, o Flamengo tinha contratações muito grandes. Fase de grupos da Libertadores foi o Abel. Não, verdade. Uma bosta. Assim, quase... Teve risco ali no meio da Libertadores. Time banana. Ainda assim, quase que não vai. Ainda assim, se não fosse o Abel na fase de grupos, o Flamengo não decidiria com o Grêmio em casa. Não, mas aí você tá indo muito longe. Aí se não fosse os jogadores, né? Porra, o time... Não, cara, o time do Abel Braga no ano passado, ele não entregava absolutamente nada. Ele não entregava nada. O cara conseguiu colocar 60 milhões de reais no banco. O cara conseguiu colocar os melhores jogadores do campeonato. Eu não discordo. O trabalho do Abel foi horroroso. Só que, querendo ou não, ele teve resultado. O time ganhava, jogando mal, ganhava. Ele teve resultado. Cara, mas isso é a prova de. Não, mas é o que eu acho. É o que eu tô te falando. É o que eu tô te falando. Eu acho que o time pode jogar, até jogar mal esse ano, mas vai ganhar alguma coisa jogando mal, porque o time é bom. Porque pro nível de futebol brasileiro, dava o time dava resultado, mas era um futebol. Não, mais do que isso, o time que o Flamengo tem hoje, a nível sul-americano, jogando mal, o Flamengo é um dos melhores times da América do Sul. Jogando mal, porque o time é bom, cara. Cara, o Abel ele é a prova que o futebol ele tá evoluindo muito. E, tipo, a gente não quer mais só o resultado. A gente quer o resultado e jogar bem. Porque, mano, 71% de aproveitamento é um puta de um aproveitamento em termos de Flamengo, em termos de futebol brasileiro. Não é um aproveitamento ruim. Só que, cara, o time não entregava, o time não jogava, ele não conseguia fazer, ele pro Abel Braga eu acho o trabalho do Abel horrível. Só que não dá pra comparar o trabalho do Abel com o trabalho de Cristóvão Borges e Ney Franco. Não dá. Não dá. Era outra realidade. E eu ainda concordo, acho que o Cristóvão Borges ainda conseguiu tirar mais desse time do que o Abel. Mas enfim. Mas é porque também, Franco, cara. Não. Nem Franco, eu acho que não. Nem Franco não. Mas é minha opinião também sobre o Abel Braga, ela é muito enviesada também. 2004 tá muito presente na minha memória, apesar de estar muito longe. Apesar de estar muito longe, é o mesmo cara. E assim,
é um cara que não conseguiu entregar. Eu não entendi absolutamente nada quando o Abel Braga foi contratado. O mesmo sentimento que eu tenho com o Cristóvão, com relação à contratação do Cristóvão, é o sentimento que eu tenho em relação à contratação do Abel. Não, o Abel, quando ele veio pro Flamengo, a gente ficou aliviado. Pô, eu não entendi nada. O a cara gente ficou aliviado porque a gente viu o Abel com o Fluminense, com o time que tinha, jogar pra frente. O que mudou no Abel foi depois que ele perdeu o filho. Que realmente aí ele perdeu a mão pro futebol. Sim, ele não conseguia mais fazer o que ele fazia no Fluminense, que era chegar, dar cara a tapa, falar que tava errado, que tava ruim. Não, e depois mudou o discurso, tava tudo bem, o time tava perdendo, não, mas que isso e tal. Então, é muito psicológico dele ali. Muita questão do psicológico dele. Então, o Flamengo... Antes da gente... Ô, Zago, antes da gente ir pro próximo bloco, vou falar pro pessoal que tá escutando o programa, que a gente inicialmente queria fazer um programa sobre todos os técnicos do século do Flamengo, só que aí ficaria muito, muito grande. Esse programa já tá grande, então, só para não deixar escapar antes da gente falar terminar o programa, antes da gente ir pro último bloco, eu vou só citar os técnicos que treinaram o Flamengo de 2000 a 2010, que foram, para falar todos os técnicos do século, o pessoal ter uma noção. O Zagallo treinou de 2000 a 2001, foi campeão da Taça Guanabara, do Carioca e da Copa dos Campeões de 2001. Depois foi Carlos Alberto Torres. João Carlos Costa treinou o Flamengo. Depois veio alguns interinos. Depois veio Lula Pereira, treinou o Flamengo. Depois Evaristo de Macedo. Nelsinho Batista. Oswaldo de Oliveira. Valdemar Lemos. Fora aí, 2004, depois de 2004, Abel Braga. Já falamos sobre o trabalho da Abel Braga de 2004. Aí teve interino. Aí teve 2004 também o trabalho de PC Guzmão. O incrível trabalho de PC Guzmão de 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Foi o trabalho de PC Guzmão no Flamengo. Depois Ricardo Gomes treinou o Flamengo. Aí alguns técnicos que fizeram poucos jogos no comando. Até o Cuca em 2005. Fazer 12 jogos no comando do Flamengo. Em 2005 também, Celso Roth, treinou. Cara, muito técnico no mesmo ano, cara. O pessoal demitia demais. O Celso Roth treinou o Flamengo. O Andrade, como auxiliar, treinou o Flamengo por 13 jogos também em 2005. Em 2005, teve muito técnico em 2005, cara. Era uma demitida atrás do outro. Joel Santana foi técnico, Valdir Espinosa e Valdemar Lemos já em 2016. Em 2016 a gente falou também do trabalho do Valdemar e depois do Ney Franco. Em 2007 e em 2008, Joel Santana treinou o Flamengo. Joel Santana treinou reta final do Campeonato Brasileiro, aquela arrancada de 2007. E o início do futebol em 2008, até a eliminação para a América do México, quando ele foi treinar a seleção da África do Sul. As 38 rodadas do Brasileiro, que foi só o que sobrou naquele ano, foram comandadas pelo Caio Júnior. O Flamengo ganhou 18 jogos, 10 empates, 10 derrotas. O Flamengo no comando do Caio Júnior, saudoso Caio Júnior, né, morreu no acidente da Chapecoense. Então que a família esteja em paz e tudo mais. Né. 2009, o campeonato começamos em 2009 com o Cuca, depois a gente já sabe, saiu o Cuca, entrou o Andrade. 2010 tivemos o Andrade começando o trabalho, aí depois Rogério Lourenço, Toninho Barroso, Silas, e aí o trabalho do Luxemburgo que a gente já falou no programa. Então são os técnicos do século do Flamengo. Vamos pro último bloco, Gonzaga? Vamos, porque é disso que a gente quer falar. Começamos o último bloco falando do técnico que conquistou Copa Libertadores da América de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019, Supercopa do Brasil 2020, Taça Guanabara 2020, Recopa Sul-Americana 2020, Campeonato Carioca de 2020. São 50... Faltou um? Não, faltou não. Faltou. Não, faltou não. Faltou os nossos corações. Esse 50... aí ele ganhou firme. 57 jogos no comando do Flamengo, 43 vitórias, 10 empates e só 4 derrotas. Quem sabe muito bem quais são, a gente já tem na cabeça. 81,3% de aproveitamento. Só para deixar claro, 81,3% de aproveitamento não é só o melhor trabalho desses que a gente falou o programa inteiro. É o maior aproveitamento da história dos 120 e poucos anos do Flamengo. Nenhum técnico teve um aproveitamento tão alto na história do Flamengo. E vou falar uma coisa aqui. que a gente discutiu isso no programa passado. É o maior técnico da história do Flamengo até esse momento. Talvez demore muito tempo pra gente ter um técnico. Acho que só na segunda volta de Jesus
Não, me arrisco dizer que talvez nunca tenhamos um técnico com esse aproveitamento. Talvez um técnico possa vir e ganhar mais títulos, ser mais relevante, ser até maior para O Guardiola pode vir fazer alguma coisa. Mas pode não. Mas eu acho difícil ter esse aproveitamento. Eu também acho muito difícil. Os números. Na segunda o técnico pode vir outro técnico e conquiste mais, ganhe mais, o time seja mais campeão, mas os números do Jorge Jesus não é difícil alcançar. Talvez seja para sempre o maior aproveitamento da história do Flamengo. Forever. Cara, é muito complicado falar do Jesus sem ser completamente apaixonado e sem ser completamente enviesado, né, cara? Tipo, é impossível criticar o trabalho do cara. O cara é simplesmente o maior técnico da história do Flamengo, sem ressalvas e sem... Não, mas eu tenho uma coisa pra criticar. A saída. Eu só tenho dele. Se você tivesse que criticar alguma coisa no trabalho dele, não a saída, que a saída não é parte do trabalho. O do trabalho de Jesus. Alguma coisa que você gostaria de criticar hoje? O que você criticaria? Olhando pra trás. Eu não gostava do Arão. Não. Uma única coisa que eu criticaria o Jesus ter feito é ter colocado o Lincoln no lugar, ter colocado o Lincoln ao invés do Renier no Mundial. É a única coisa cara, só tem que eu mudaria na passagem do Jesus, é isso. Somente. Só tem duas coisas que eu mudaria em todo o trabalho do Jorge Jesus no comando do Flamengo. O primeiro é exatamente a mesma coisa que você falou. Ele não deveria ter botado o Lincoln no Mundial, deveria ter botado o Renier. E a segunda coisa, ele não deveria ter colocado o Rafinha de meio campo contra o Emelec. Fora isso, eu não sei dizer mais nada. Eu não sei realmente. Consola do Domenech, enquanto ele não fizer mostrar o meu trabalho, vai ser chamado de Dominic Torrente ou espanhol, que ele não gosta de ser chamado, tá? Ele vai ser chamado assim. O que me consola é que quando Jesus chegou, ele também mandou muito mal nos primeiros jogos. Então eu tô esperando essa fase de chegar... O Jesus foi eliminado da Copa do Brasil, né, no início da trajetória. Talvez se tivesse há mais tempo no Flamengo, o Flamengo poderia ter ganhado a Copa do Brasil também. Pois é. Se ele pegasse antes, talvez ganhasse. Aí o que acontece? É nisso que eu tô me sustentando a minha esperança do Dominic. Que é que ele passe pelo mesmo processo que Jesus chegou, que ele passou, e volte daqui a pouco ganhe de 6-0 de pegar um time pequeno. Cara, mas o foda é que, tipo assim, o Dominic Torrente, até o momento da gravação desse programa, porque ele pode sair depois da rodada, deve sair, o Dominic Torrente tem 3 jogos no comando do Flamengo, 1 vitória e 2 derrotas. Ele já tem metade das derrotas que Jesus teve em toda a passagem dele, né? Então não querendo comparar, porque é injusto comparar. É muito injusto comparar. É outro trabalho, é outra coisa. Não tem nenhum aproveitamento dele aqui, porque, como eu falei, o aproveitamento dele é 33%, a gente sabe. Mas é cedo, são menos de 10 jogos, como a gente falou, então não tem como tirar um parâmetro de 3 jogos. Vamos esperar pra ver, né, cara? Não, mas eu tô falando, assim, ele já perdeu, é tipo o show do milhão, você já perdeu dois extras seu ali, 2 vidas. Você só tem mais 2 agora. Então, pra comparar ali... Eu acho cedo. É cedo. Falando sobre o trabalho do Jesus em relação em comparação ao que vai vir agora pra frente, é muito complicado porque o sarrafo que o Jesus colocou o Flamengo foi muito alto. Então, assim, vai ser muito complicado daqui para frente, porque a gente se acostumou muito mal, digamos assim. Então, a gente sempre vai comparar com o cara que tá vivo na nossa memória. Não, sim, é bem acostumado, né? É verdade, me coloquei mal. Mas a gente sempre vai lembrar do que tá recente e muito fresco nas nossas memórias e que a gente vai lembrar pro resto da vida, convenhamos. O que o Jesus fez no Flamengo foi uma coisa inigualável até agora, até então, e que, da minha opinião, não vai demorar tanto tempo para ser refeito. Mas até lá vai existir a cobrança. Se você montasse agora hoje a escalação do melhor Flamengo de todos os tempos, você assinaria Jorge Jesus embaixo? Com certeza. Assim, sem piscar, sem pensar e sem pestanejar. O que o Jesus fez no Flamengo, a revolução de futebol que o Jesus trouxe para o Flamengo, não só para o Flamengo, mas como para o Brasil, como tanto o Jesus quanto o Sampaoli, nessa questão, quando eu falo de âmbito do Brasil. Mas a forma que os clubes olham para um trabalho estrangeiro, muito por conta do que o Jesus entregou aqui no Flamengo, o cara enfileirou todos os títulos. A gente espera daqui a 2, 3 anos poder botar o nome do Dominic Torrente também nessa lista, né? Eu espero ter dúvida todo técnico que entrar, é o que eu quero.
ter dúvidas sobre qual é o melhor, mas assim, eu sei que isso não vai acontecer. Mas eu espero que o Domenech seja um técnico tão bom quanto o Jesus, ele me entregue tanto quanto ele entregou, ou mais. Para eu pensar todo ano na dúvida de qual foi o melhor técnico que passou pelo Brasil, pelo Flamengo, entendeu? Mas eu posso falar? Posso falar? Sobre o Domenico Torrente, ou qualquer técnico que vier comandar o time depois, eu espero pra caramba que ele me entregue uma Libertadores também, um Brasileiro também, até mais do que o Jesus entregou em título. Eu só não posso cobrar, com todo respeito, eu não posso cobrar 81,3% de aproveitamento. Não dá pra cobrar isso. Não dá. A gente não pode cobrar isso de técnico. Isso acontece, isso não é cobrado, isso acontece. Como aconteceu no ano passado. A questão do Jesus, eu acho que ele vai ser, e acho 99% de ser impossível alguém superar o que Jesus foi pro Flamengo, porque ele não só foi um técnico que ganhou jogos e taças, ele foi um técnico que ganhou a torcida, o carisma, o jeito, ele foi um bem pro futebol brasileiro. Então, a gente ter perdido ele foi um golpe muito duro, porque, que nem você falou, o sarrafo tá muito alto, o sarrafo é muito grande, para que alguém chegar a fazer o que ele fez. E como ele deixou o Flamengo, o patamar que ele deixou o Flamengo, jogar a nível europeu, um time que joga, que dá gosto de ver jogar, e que você acredita que o Flamengo vai ganhar, e como, o carisma que ele tinha, a pegada que ele tinha, eu acho que nenhum técnico vai, a não ser que seja Sampaoli. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Oi. Vou treinar, vou fazer isso. Posso falar uma coisa? Eu sei que chega a ser escroto comparar, mas eu posso passar um dado por que a gente não pode cobrar esse aproveitamento de nenhum técnico que vier pro Flamengo? Porque ninguém vai conseguir fazer. Não. Pepe Guardiola, 247 jogos sob o comando do Barcelona. 179 vitórias, 47 empates, 21 derrotas, 78,81% de aproveitamento. Pepe Guardiola no comando do Bayern é maior também, né? O espaço amostral é maior. Tudo bem. Pepe Guardiola no comando do Bayern de Munique, 161 jogos, 121 vitórias, 21 empates, 19 derrotas, 79,5%. E sob o comando do Manchester City, isso foi atualizado depois da derrota pro Lyon. 233 jogos no comando, 168 vitórias, 30 empates e 35 derrotas, 76,39%. Nenhum trabalho da carreira do Pepe Guardiola teve o aproveitamento que o Jorge Jesus teve no Flamengo. Eu não estou dizendo que o Jorge Jesus é melhor que o Guardiola. Estou falando que a gente não pode cobrar esse aproveitamento de ninguém, porque é um aproveitamento absurdo. Eu também acho. Mas É um exatamente o que eu tô falando. Absurdo. Mas eu não tô falando só de resultado. Eu não tô falando só de resultado. O cara teve um aproveitamento no Flamengo superior ao do Guardiola no Barcelona. Não vou nem falar dos outros trabalhos, porque o maior trabalho do Guardiola, todo mundo lembra do Barcelona, do Guardiola. O aproveitamento de Jesus no comando do Flamengo foi melhor. Não dizendo que o Jesus é melhor que o Guardiola, que o time joga. Não tô chegando nesse ponto. Só que é um dos maiores times de todos os tempos. E talvez quando você fale de um técnico comandando o time, talvez seja o maior trabalho que todo mundo lembra de um técnico comandando qualquer time. E o aproveitamento de Jesus é superior. Então é uma coisa que a gente não pode cobrar de nenhum técnico. A gente pode cobrar títulos, querer até que o técnico ganhe mais do que essa quantidade de títulos. Mas não dá pra cobrar um aproveitamento menor, cara. Talvez, como eu falei, talvez seja o maior aproveitamento da história do Flamengo e nenhum técnico vai chegar nesse patamar. Nunca. E eu acho que do Brasil, acho que do futebol provável brasileiro... acho que nenhum time conseguiu fazer isso. É provável que nenhum técnico na história do Flamengo daqui pra frente consiga esses aproveitamentos. É possível que ganhe mais títulos, ganhe mais troféu, mas esse aproveitamento é muito difícil alcançar, cara. Eu acho que assim, o grande ponto, saindo um pouco dessa coisa do aproveitamento, como acho que foi falado pela Marcela, o Guardiola, dos times mais fantásticos da história do futebol, foi o Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi, enfim. Eu adoro o Simeone falando sobre o Barcelona, que ele falou semana passada que o Barcelona ia passar do Bayern. Deu no que deu, né? É crise. Aquele Barcelona lá de trás. Esse Barcelona atual tá mais pra baixo. Muito complicado. Mas enfim. Eu não sei quando esse programa pro Aço já passou a semifinal ou não. Posso errar feio aqui. Eu falei que o Bayern ia amassar os 3 jogos. Eu falei do City, eu falei do PSG campeão, então tô dentro ainda. Mas enfim, eu acho que a grande questão... Eu quero parabenizar o Vector, não sei quando esse programa é mas eu quero parabenizar o Vector que falou que o Lyon ia tirar o City. Então, tirou. Bonito, inclusive. Verdade. Mas voltando, eu acho que
Saindo um pouco dessa coisa do aproveitamento, eu acho que a grande questão é a beleza do futebol, a efetividade, a forma de se jogar. Não era um futebol só ofensivo. Era um futebol muito, muito bonito de se ver. Você viu uma organização... eu acho que nesse sentido... Era uma coisa linda de se ver. É uma obra de arte. Eu acho que nesse sentido, o trabalho do Jorge Jesus... O Jorge Jesus não deve, nesse sentido, ele não deve a nenhum técnico no mundo. O trabalho dele no comando do Flamengo. Então, e assim, como eu falei, a gente não pode comparar o trabalho do Jesus, a gente não pode comparar o time que Jesus tinha na mão com o Bayern de Munique, Barcelona, até o próprio Liverpool ganhou a gente, não dá pra comparar. Agora, o que ele tinha em mãos e o que ele entregou, o time jogando, não deve a nenhum time do mundo. Ele entregou com as peças que ele tinha em mão. No futebol brasileiro, com 25 anos, eu não vi nada igual. Com 25 anos de sentar, ver 90 TV... 90 pontos. Não, cara, eu tô ignorando que o Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão... Eu tô falando pelo que eu vi, pelas vitórias que eu vi, pelo o troca de passe no meio de campo, a construção da jogada. Era um futebol maravilhoso de se ver, algo único, assim, que vai demorar muito para se repetir, principalmente no futebol brasileiro. Eu acho que é algo que é muito difícil, que é aquilo ali, alinhamento das estrelas, algo dos planetas, no caso das estrelas, enfim. Aí já é complicado. Mas alinhamento dos planetas ali uma vez em 1 milhão de décadas. Então eu acho que sem brincadeira, depois do que aconteceu na semana passada com o Barcelona, tomar de 8, eu acho que o Jorge Jesus poderia ser o técnico ideal para assumir o Barcelona. Infelizmente foi pro Benfica. Mas fala um técnico no mercado aí menor que faz o trabalho do Jorge Jesus para assumir o time. Joel Sofá. Pra ele ficar... ele grita lá, corre, caralhos! E eu ficaria mais de boa se o Jesus tivesse largado o Flamengo pra pegar o Barcelona. Eu falar, pô, beleza, é o Barcelona. E eu acho que se ele tivesse ficado no Flamengo até semana passada, o Barcelona vai ser pro Barcelona. Esse seria o Rei Kraus, o Rei Kraus no vídeo dele. Cara, porque... Um abraço pro Rei Kraus, inclusive. Mas o trabalho do Jesus é impecável, cara. É aquilo que a gente falou, se a gente for pegar o que a gente pode criticar no trabalho de Jesus, são coisas pequenas, tipo, um jogador aqui e ali que ele escalou mal e uma substituição aqui e ali que não foi boa. Tipo, não tem uma partida, não tem uma partida que você fale, porra, não tem uma partida que você fale, caralho, o Jorge Jesus cagou a partida. Não tem. Não tem. Jogos... Eu acho que a pior partida do Jorge Jesus no comando do Flamengo talvez seja o primeiro jogo contra o Emelec. Eu acho que talvez tenha sido a pior partida do Jesus é contra o Bahia, com certeza. Não, peraí, não. A pior partida do Jesus foi quando ele pegou o ônibus pra Portugal. Tenho certeza que essa foi uma partida que a gente vai... Cara...